Fala Alfaz! E aí galera, beleza? Eu sou o Kettler Matheus e tá começando mais um Papo de Alfas. E hoje a gente trouxe aqui um alfa diferenciado, como a gente já falou, essa questão aí do ser um alfa, são pessoas que lideram pelo exemplo, que inspiram, que são referências em suas respectivas áreas. Hoje a gente trouxe o Alan Procópio para a gente bater um papo especial aqui com vocês, tá? O Alan, gente, que trabalha aí com desenvolvimento humano, é instrutor e atual diretor da Escola de Filosofia Nova Acrópole aqui no Teófilo Otoni, mentor de empreendimento vocacional e fundador do método Athena. Chique, né? O cara é diferenciado, olha o currículo desse cara, velho. Pode ter certeza que tem muita coisa bacana por vir, tem um papo muito bom, muito proveitoso, A gente vai subtrair muito, a gente vai espremer aqui, eu tenho certeza que vai sair muitas ideias e vários insights aí para vocês. Pessoal, antes da gente começar, a gente quer falar dos nossos patrocinadores. A gente está com um patrocínio top de linha, muito especial para a gente, que é da empresa After e Trevo Conveniência, É uma empresa aí de conveniência dentro da cidade de Teófilo Otoni. O After, que é uma conveniência no estilo diferenciado, trabalha aí 24 horas para te atender, tá? E nesse período aí, lá é um bar diferenciado, Tem uma tabacaria também no centro, tá? Então você que é da cidade de Teófilo Otoni aí, pode aproveitar todo esse leque de possibilidades que o After traz para você. De curtição. O nome já diz tudo, After, Aquilo ali, aquela revoada depois da resenha ali, saiu da balada e tal, quer continuar tomando uma, quer continuar com a resenha com os amigos, pode ter certeza que lá você vai encontrar um espaço preparado, além de ser 24 horas, E também tem um trevo conveniência que vai até as 2 da manhã, então você que não é de um rolê, mas é mais tranquilo, a trevo conveniências, deu do trevo pra lá, porque tem cara de ser um cara mais tranquilo, gente? Que bom que tá assim a imagem, então. Então, aqui é um brinde aí, obrigado, nosso patrocinador. E também, gente, a gente tem a parceria com a Doroteia Cervejaria, que está sempre trazendo essa cerveja maravilhosa para a gente bater esse papo, para alegrar nossas noites aqui. E eu já vou servir o Alan aqui, eu não sei se você já experimentou a Doroteia, mas você vai ter, Alan, a oportunidade agora de tomar uma cerveja artesanal, direto da bica, geladaça, tá? Olha como é que essa cerveja espuma, irmão. Tô vendo. Cara, essa aqui é uma Pilsen, tá? Muito boa, harmoniza legal aí com os tira-gosto, com salgadinho também e tal. Então você que deseja tomar uma cerveja artesanal direto da bica, para Salva Correia, quarta, quinta e sexta, a Doroteia tá lá para te servir, beleza? Um salve, pro Mateusão aí, pros nossos patrocinadores. Alan, vamos lá, cara. No seu currículo aí tem essa questão do trabalho com desenvolvimento humano. O que te levou a buscar essa profissão, a trabalhar com desenvolvimento humano dentro de um leque de possibilidades que você poderia trabalhar aí? Vamos lá. Kettler, tem uma coisa assim que é fundamental, eu vejo que em todo desenvolvimento profissional, que é a pessoa entender qual é o sentido dela fazer o que ela faz, Porque hoje nós passamos uma vida adulta, você passa muito mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Sim. Então, essa busca de um retorno financeiro, de um papel na sociedade, ela tem que ser feita de maneira muito especial. E começou isso quando eu tinha 16 anos, onde surgiu um dilema que todos passam na nossa sociedade atual, que é o dilema de que faculdade fazer, ou de que eu vou trabalhar no quê, como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou me posicionar na sociedade. E na ocasião eu era uma pessoa diferente, eu sempre fui muito idealista, sempre fui muito questionador, era cabeludo, gostava muito de heavy metal, tinha banda, e para ajudar meus pais colocaram num colégio de padre lá em Curitiba, no Medianeira, e ninguém entendia minhas ideias e aquela coisa toda, e começou aquela pressão de que tinha que fazer uma faculdade. E eu lembro num momento assim nítido onde eu fazia ensino médio de manhã e à tarde eram esses cursos extensivos, esses cursos pré-vestibular. E eu vi o professor assim dando porrada, assim dando soco no quadro e gritando: porque se você não estudar mais do que o colega que está do seu lado, ele vai tomar sua vaga na federal.
uma competitividade, assim, e eu olhava para o lado, assim, eu entendia aquilo muito bem, até que eu tive uma experiência com uns hippies, esses caras que ficam na rua fazendo artesanato, né, em Pissarras, lá em Santa Catarina. Eu lembro que eu caminhando na orla da praia com um violão, eles me chamaram para fazer um som e eu fiquei uma mistura de medo com curiosidade. Eu falei, meu, o que esses caras querem, né? E aí eu fui lá com eles, né? E aí fizemos um som e ele percebeu, cara, que eu estava muito curioso, um deles, né? E eu comecei a perguntar para ele, falei, cara, como que vocês ganham dinheiro? Onde é que vocês dormem? Né? Como que é esse estilo de vida de vocês? E aí, dentre tudo que esse cara falou, o nome dele é João, foi, cara, eu já fiz curso de empreendedorismo, Empretec, muitos cursos de Sebrae, curso de coaching, de tudo que se imagina. E a maior lição de empreendedorismo que eu recebi na minha vida foi desse cara, desse rico, que ele falou assim, Alô, o negócio é o seguinte, você pode dormir onde você quiser, você pode dormir na rua ou você pode dormir num hotel aí, cara. Você só precisa entender uma coisa, dentro do bolso de todo mundo aí, na rua e tal, tudo mais, ele apontou assim o pessoal, tem dinheiro, cara. A única coisa que você precisa fazer é encontrar uma forma lícita de fazer com que esse dinheiro saia do bolso dessa pessoa e entre no seu. No nosso caso, a gente faz isso com artesanato. Você quer aprender como é? Falou assim pra mim, eu falei, pô, eu quero. E ele, eu nunca me esqueço, ele abriu um pano assim, cheio de miçanga, semente, uns trem de praia assim. E ele falou, escolhe 2 estrelinhas do mar. Escolhi 2 estrelinhas do mar, seca, ele me deu um arame, me deu um alicate, me ensinou a fazer um fechinho, coloquei uma sementinha, daí eu fiz um parzinho de brinco. Ou seja, eu produzi um par de brinco. E eu falei, e agora? Eu falei assim, agora você vai vender. Eu falei, como assim? Cara? Tem um monte de gente aí, cara, oferece. Eu levantei, na primeira mesa que eu fui abordar ali, um casal de surfistas, tinha um pessoal ali comendo uma batata frita, tomando uma cerveja. Resumo da história, o pessoal comprou o artesanato, a gente sentou com eles, tomamos cerveja com o pessoal, comeu umas batatas fritas do pessoal ali. Depois essa mesa toda foi ali junto com os hippies, gastaram horrores com os hippies. Depois toda essa galera, os hippies com esses surfistas aí, foi todo mundo para a beira da praia, fizemos um luau, cara. Eu falei, pronto, vou fazer isso aqui o resto da minha vida. Encontrei. E aí eu fiquei 5 anos nessa vida, cara, dos 16 anos aos 22 anos, rodando o Brasil com artesanato. E foi aí que eu tive uma percepção do ser humano diferente de que todo mundo tem, cara, porque quando a gente entra, a gente sai do ensino médio, vai para a faculdade direto, eu acho isso um erro, né? Eu acho que isso priva uma experiência que o ser humano tem que ter de testar seus limites, né? E muitas vezes ele vai fazer isso na vida adulta e às vezes já não dá tanto tempo ou a pessoa não tem tanta energia ou tanta coragem para fazer esse tipo de coisa, né? E eu peguei esses 5 anos e, cara, foi uma experiência muito forte, velho. Não dá nem pra, assim, até difícil de contar, assim, porque são muitas histórias muito diferentes, muito intensas, que me ensinaram a natureza humana de uma maneira muito prática. Então eu convivi com todos os tipos de pessoas que se imagina, cara. Desde pessoas que estavam fugindo da cadeia, cara, e até na estrada você vê os hippies aí, cara, mas tinham muitos que eram ex-gerentes de banco, que estavam surtando com o banco e quiseram ter um outro tipo de vida e foram para a estrada. Passei por comunidades, cara, no Brasil inteiro, cara, que são autossustentáveis. Eu vi, assim, muita coisa diferente. Só que em um momento isso também começou a não fazer sentido. Eu falei, pô, meu, isso também não está fazendo sentido? O que é isso? Eu voltei para Curitiba, quando eu voltei para Curitiba, com 22 anos, falei, cara, eu preciso aprender a ser livre aqui em Curitiba. E eu penso que a liberdade, ela tem relação com o dinheiro, sim. Não dá, seria muita hipocrisia falar que não, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa ter grana. Fui numa palestra de vendas. Nessa palestra de vendas, eu vi o cara, achei massa ele dando palestra. Terminou essa palestra, eu falei com ele assim, eu falei, cara, quanto que você ganhou? E na época ele falou um valor interessante. Aí eu falei, eu também sei falar, eu também sei contar uma história. Eu falei, vou dar um jeito de dar uma palestra. E na ocasião eu consegui dar uma palestra na Associação Comercial do Paraná. Só o pessoal falou assim, só que a gente não vai te pagar nada, tá? A gente libera espaço, dá uma palestra. E a palestra foi a relação da minha experiência na estrada vendendo artesanato com atendimento de lojas, lojistas. Sim. Tinha mais ou menos umas 60 pessoas nessa palestra. Quando terminou essa palestra, um cara levantou, veio até mim e falou assim, alô, você dá curso de vendas?
Falei, dou. E esse foi o meu primeiro... Por que não? Por que não? E esse foi o meu primeiro cliente pagante. Aí eu comecei, cara, a entender melhor o que é ser um palestrante profissional, o que as pessoas precisam, qual área de conhecimento que eu tinha um determinado domínio, não só domínio, mas vocação para falar, e fui fazendo a minha história, né? Então, agora que eu estou fazendo uma faculdade de Direito, né, não tenho curso superior, e ao longo da minha vida profissional eu ministrei muitos treinamentos para PhDs, mestrado, pessoal com mestrado, pessoal assim, muito qualificado, academicamente falando, e sem ter feito uma faculdade, né? Agora da faculdade da vida, né, Fabinho? Exatamente, um outro tipo de faculdade. Então foi assim que eu me envolvi com essa área de desenvolvimento humano e estou até hoje nessa daí. A partir da sua experiência pessoal, né, que você viu ali o que realmente fazia sentido em ser uma pessoa desenvolvida, né, que não estava dentro dos padrões, né, onde a gente encontra desde da escola, né, no nosso ensino primário, aquela caixa de curso tem aquelas ideias, você precisa estudar, né, você precisa formar no ensino médio, você tem que começar uma faculdade e exercer a profissão que você fez sua faculdade, e aí sim você vai ter dinheiro e aí sim você vai ser feliz. Exatamente. Porra, velho, aí fode, né? É muito complicado. É muito complicado mesmo. Então foi aí, dentro desse padrão, você estava vivendo, houve assim, uma insatisfação e aí você procurou. Porque, cara, eu tive a oportunidade, não sei se eu cheguei a comentar contigo, eu dei aula lá no Pequeno Príncipe 2 anos, de uma matéria de projeto de vida, certo? Quando o Léo me chamou para dar essa matéria lá, eu falei, cara, você me conhece, eu não vou seguir a apostila, não vou fazer, né? Eu vou contar minha experiência para os meninos, né? E realmente, cara, até hoje esse dilema existe. Eu estava dando aula para os alunos do primeiro e segundo ano. E o que eu vejo de problema? O jovem, quando ele não sabe expressar o que ele quer, ele sabe o que quer. Todo mundo sabe o que quer. Mas ele não sabe informar isso, ele não sabe comunicar isso, ele não sabe explicar para os pais o que ele quer. Os pais comunicam pior ainda e acaba o jovem sem saber o que fazer, vai fazer qualquer coisa. Sim, né? Mas Alan, nesse contexto também dos pais, eu penso, depois se eu estiver errado, não sei se você tem essa mesma ideia, acontece que muitas vezes os próprios pais também já vêm nesse padrão de pensamento. Claro. Pô, eu tô criando meu filho para ser um doutor, para ser um médico. Principalmente na nossa região aqui, que é muito coronelista, família, sim, tem essa coisa assim. Então, às vezes o filho que quer fazer uma coisa diferente que o pai projetou, ele é quase uma terceira guerra mundial. E aí é muito perigoso, cara, porque ou ele assume essa guerra mundial com o pai, ou ele vai assumir uma guerra mundial com a depressão que ele vai sentir. Consigo mesmo. Com certeza. Eu percebi, né, dando uma olhada no seu material, no seu conteúdo, eu vi que você fala muito de empreendedorismo vocacional. Uhum. O que seria o empreendedorismo vocacional? Está aliado a esse propósito e tal? Tá, vamos lá. Empreendedorismo vocacional foi um conceito, eu não sei se fui eu que criei esse conceito, não achei isso em lugar nenhum, né? Eu estou vivendo talvez esse momento a parte mais madura da minha vida profissional, né? Eu considero que o empreendedorismo vocacional, esse conceito, coroa toda a experiência que eu tive na minha vida. Por quê? Porque, primeiro, eu considero que a pessoa hoje, para viver em sociedade, ela precisa ganhar dinheiro. Sim. Ela precisa de dinheiro. E ela tem 3 formas de ganhar dinheiro. Uma forma é de maneira ilícita, pode juntar nós 3 aqui, vamos roubar um banco? Cara, a gente pode pensar nisso, vamos assaltar alguém? A gente pode cometer um crime fazendo isso, né? Brincadeira, gente. Não dá. Tá do lado da caixa aqui, velho, não tem esse horário, né? Essa é uma forma. Uma outra forma é você trabalhar para alguém ou para uma empresa ou para o Estado, que é o caso dos concursados, CLTs. E outra é empreender, né? E das 3, aqui eu considero a mais, que tem mais a ver com os meus valores, que um dos meus valores muito forte é a liberdade, é o empreendedorismo. Né? Onde você vai... O que é empreender, né? Empreender é a junção de 3 elementos. Uma ideia, essa ideia ela precisa de uma forma... E essa forma ela precisa ser ofertada para as pessoas. Você teve uma ideia em algum momento de ter a loja. Essa loja ela precisa de uma... Eu preciso pegar na roupa, né? Eu vendo roupa, então sim, cadê a roupa? Está aqui, né? A forma. E isso precisa ser vendido.
né? Então eu entendo que esse é um modelo que dá mais liberdade para você conseguir ter recurso financeiro. E por que empreendedorismo vocacional? Porque eu acredito que quando a pessoa ela faz esse movimento de pegar uma ideia dela, gerar uma forma e vender isso, e isso está atrelado à essência dela, o que ela gosta de fazer, o que a natureza dela pede, ela vai fazer isso e isso vai dar certo. Ou seja, um dos critérios para um negócio, isso não é Sebrae falando, isso aí é Alan Procópio falando. Eu considero que um dos principais critérios para que um negócio dê certo é que o empreendedor, aquele que está conduzindo o negócio, aquele negócio tem que ter conexão com quem ele é, com o que ele acredita, com os valores ideais dele. Por isso, empreendedorismo vocacional. E o que aconteceu? Eu tenho um trabalho de mentoria, onde eu atendo clientes individuais, e eu comecei a fazer uma pesquisa, um levantamento do estilo do meu cliente. E o que aconteceu? Maioria mulheres, né? E autônomas. Psicólogas, arquitetas, nutricionistas, tem uma que dança, sabe? Essa galera. E eu também tenho CLTs, só que CLTs que querem empreender, né? E aí eu identifiquei que essas pessoas, elas estavam quase desistindo das suas carreiras porque não estavam tendo retorno financeiro. Porque faculdade não ensina a empreender, faculdade não ensina a vender, faculdade não te ensina a se comunicar, faculdade não ensina nada, cara. Só te enche de informação e te dá um diploma lá pra, sei lá pra quê. Então eu entendi que se eu ajudo, se eu ensino a pessoa que ela tem uma vocação, que ela tem que resgatar isso, porque a gente vai esquecendo disso, a gente não resgata. A gente tem um monte de adultos perdidos, cara, que estão vivendo uma vida mecânica, índice de depressão. Pois é, isso é muito triste. Então, se você empreende dentro da proposta da sua vocação, a chance de dar errado diminui. Sim. Né? Então, por isso o empreendedorismo vocacional, entendeu, Kathleen? A ideia é a pessoa empreender sobre aquilo que ela é. Bacana, Alan. Dentro desse contexto, né, o comum de várias ideias que você falou, da grande maioria, sobretudo de empreender com algo que esteja relacionado à sua essência, né? Que esteja ligado àquilo que você acredita, aquilo que você gosta, né? Também é muito importante. Daí que surgiu, né, a Macho Alfa. Né? A Macho Alfa é basicamente uma ideia, uma identidade que a gente acredita. Então, a gente encontrou no meio de investir, né, através de algo físico, né, de exteriorizar essa ideia. Mas dentro desse trajeto, também que eu tenho muito tempo, de 2019 para cá, eu aprendi que nem todo mundo serve para empreender. Justo. Sabe? Eu aprendi que, assim, as pessoas, a grande maioria, né? Não estou falando de forma geral, gente, a grande maioria não gosta de empreendedorismo, né? Assim, por N fatores, né? Acredito que também a questão das dificuldades, como você falou, não é que todo mundo tem estômago. Isso, a cultura também de ver sucesso em outros padrões. Mas eu descobri que existe o intraempreendedor. Isso. Então tem como esse cara ser intraempreendedor na sua vocação? Cara, tem se ele não tiver nenhum conflito. Eu tenho duas clientes que são CLTs. Sim. Que o trabalho que eu estou fazendo com elas é justamente elas se posicionarem melhor profissionalmente. Inclusive, eu ensino a pessoa a pedir aumento, porque as pessoas não sabem fazer isso. Porque quando a pessoa ela entra empreendedora, ela tem que entender que ela está vendendo o tempo dela para a empresa. Sim. E aí, quanto vale meu tempo? Quanto vale minha hora? É como se ela tivesse como se o cliente do intraempreendedor fosse a empresa que está contratando ela. Sim. É uma mentalidade diferente. Esse intraempreendedor, ele tem que ser líder, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ter todas as competências que o empreendedor tem. Só que ele vai direcionar tudo isso dentro para uma ideia maior, que não é a ideia dele, é a ideia da empresa que dá. E quando funciona isso? Quando os valores, quando os ideais, quando há uma sintonia dos valores do intraempreendedor com os da empresa, certo? Quando há uma concordância, quando literalmente a pessoa veste a camisa da empresa, aí funciona e funciona demais, cara. E para os empregadores é fundamental que eles tenham essa galera, né? Imagina, se toda empresa tivesse uma pessoa que veste a camisa, né, que está conexa com esses valores, com essa visão que a empresa oferece,
Pariu, as empresas no Brasil. Com certeza. Então assim, eu vejo que é muito possível e deve ser fomentado isso, porque a pessoa cresce, né? Todo mundo cresce. Mas, Alan, isso seria um modelo ideal de empreendedor, né? E eu falo como empresário, como empreendedor, a gente tem um déficit, e hoje, né, talvez pesquisando, também eu percebo que um dos déficits maiores do mercado hoje é a mão de obra. Exatamente. Dentro desse modelo de raciocínio que a gente está seguindo aqui, né, empreendedorismo vocacional, desenvolvimento humano, intraempreendedorismo vocacional também, né, que é o cara que está dentro da empresa, mas que está vendo sua vocação. Isso aí, velho. Pois é. Esse curso aí vai dar junto. Vai. Como a gente pode melhorar a mentalidade das pessoas nesse contexto? Porque eu percebo que as pessoas procuram muito hoje emprego. E talvez não estão dispostos, por exemplo, porque para o cara crescer dentro de uma empresa, como você falou, para vestir a camisa, ele tem que estar disposto a chegar antes, sair depois, né, fazer uma reunião a mais, uma hora a mais, entregar mais do que ele foi pago ou proposto a fazer. Justamente. Isso a minoria das pessoas estão dispostas a fazer, cara. Então a gente acaba entrando num conflito, né, de ideias aí. O que seria, o que você falaria para essa galera que tá talvez nesse conflito aí e tudo mais, para se descobrir nesse contexto, né? Pode ser um pouquinho polêmico? Posso contar uma coisa polêmica? Pode, né? Pode. Presta atenção aí que vocês estão assistindo. Mas vamos lá. Tem que tomar cuidado, porque você viu, né? Tá tendo uma certa censura aí e tal. Não, fica tranquilo. Isso daí, acho que pode ser que me censurem aqui em Teoflotone só. Só, né? Então tá de Como boa. eu sou, cara, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Mas eu esqueci de te perguntar. Você não é daqui, né? Não, sou de Curitiba. Curitiba, você falou que tal, você foi pro Rio, né? Cara, eu dei um rolê gigantesco em vários lugares. Não, mas no Rio você tá estudando no colégio de freira. Não, isso em Curitiba. Medianeira, chama Medianeira. Nossa, era de Medianeira, de padre. Os jesuítas, você tá doido, não vou nem lembrar. Mas foi bom. Mas da hora, aprendeu muita coisa. Muita coisa. Aí o que aconteceu? Eu entrei nessa escola de filosofia, me apaixonei pela proposta, é uma escola voluntária, né? E aí eu tive um sonho de abrir uma escola em algum lugar. E o lugar que foi destinado para abrir essa escola era Cascavel, lá no Paraná. Eis que surge Viviane na minha vida. Lá em Curitiba a gente se conhece e tal, tudo mais. E aí a partir dela eu acabei conhecendo a região. E cara, o pessoal não bota fé nisso que eu falo, cara. Mas eu falo mesmo assim. Eu não troco Teoflotone por nada, cara. Eu amo demais essa cidade, cara. O Vale do Mucuri pra mim é uma coisa mágica, extraordinária, especial, cara. Eu subo aqui no morro aqui, o nosso morro aqui da CEMIG, né? Da CEMIG, cara, aqui na Getúlio Vargas. Cara, às vezes eu fico lá em cima olhando o vale e falo assim, cara, é uma cidade que está protegida por um vale. Né? Isso em termos de magnetismo, cara, gera uma concentração magnética que potencializa ou joga para baixo. Então, o que eu vejo aqui na nossa cidade, assim, que talvez seja um pouco polêmico e tal, tudo mais. Cara, eu não gosto de pessoas que falam que aqui em Teoflotone tem uma cabeça de jegue enterrada no canto aí, não sei lá o quê. Ou que fala que o progresso é lá em Valadares e não aqui. Cara, essa mentalidade tá torta, cara, essa mentalidade. E pensando desse jeito, é claro que aqui não vai desenvolver. E teve uma vez, uma das primeiras palestras, quando eu mudei para cá, eu dei uma palestra lá na CLR, sobre vendas. E aí tinha bastante gente, cara, tinha mais de 200 pessoas, lotado o auditório lá, acho que foi uma das primeiras vezes que eu me apresentei aqui na cidade. E tá aí falando assim assado, aí uma hora eu mostro um cálculo que a pessoa, ela define o salário dela a partir da comissão de vendas. Quando eu cheguei nesse assunto, começou um bochicho assim, tá rolando. Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, olha, e quem não recebe comissão? E vendedor que não recebe comissão? Aí eu falei, ó, como assim? Né? Você é vendedor e não recebe comissão? Eu falei, não, eu vendo, não recebe comissão. Eu falei, quem? Aí eu falei assim, quem mais aqui tá nessa situação? Cara, a galera geral levantou a mão assim. E aí eu falei assim, amanhã vocês vão chegar na empresa de vocês, vão falar que você teve uma palestra com o Alan Procópio e que falou que isso está errado, meu, porque vendedor sem comissão, você tá doido? Que mundo é esse? Esse comprou guerra.
Meu Deus, no outro dia eu recebi ligação, cara, me ameaçando, velho. Quem é você? Quem você pensa que é? Tá louco? Pra vir na nossa cidade e falar essas coisas. Eu falei, meu, você tá doido, cara. Eu sou um vendedor de 1000 anos, cara. Isso não existe, cara. Você quer progredir, você tem que pagar comissão por vendas. Aí entra um conflito, Kathleen. O empresário, ele tem que ter essa vontade de coletiva de crescer. Porque aí ele vai dar oportunidade para que comecem a surgir os empreendedores. Sim. Se eu assino sua carteira, uma coisa no direito que está me chamando muita atenção, o CLT, o código, entender o direito trabalhista. Cara, o direito trabalhista, ele é esquisito, cara. Ele não permite empreender. Então, se eu não fosse empreendedor e fosse trabalhar na sua empresa, eu ia chegar para você e falar assim, cara, vamos conversar como vai ser o nosso trabalho? Quanto de dinheiro você quer que eu traga para a sua empresa? Você está pagando quanto? X por mês? Beleza. Se eu trouxer uma produção de tanto, a gente pode negociar o meu salário? Porra, é essa lógica que deveria acontecer, que muitas vezes, por falta de educação, às vezes dos próprios empreendedores com os seus funcionários, isso não acontece. E pela própria mentalidade de ter um saláriozinho seguro no final do mês. Sim, e isso contribui demais também, mas a força da lei é muito grande. Sim. E assim, como a gente estava falando, voltando àquele ponto cultural, Sim. cara, é imprescindível, é natural que as pessoas pensem que elas precisam trabalhar para ter aquele salário seguro. Outro dia eu tive a experiência de bater um papo com um chegado, então um cara novo, menos de 30 anos, trabalha já há um tempo em determinada empresa e basicamente ele não faz... Assim, funcionário, não faz nada, né? Vamos dizer assim, na verdade o trabalho dele, a função dele é ficar ali sentado, né, olhando quem está entrando e quem está saindo, pronto. É o serviço dele. E assim, ele falando, cara, isso aqui pra mim tá bom demais, velho. Não, aí beleza. Tipo assim, cara, isso aqui e tal. Pô, se eu cair e machucar, eu vou receber pelo INSS. Entendeu? E tal, não sei o quê. Então, eu vejo assim que não é só pelo pensamento, eu falo por mim, com propriedade. Muitas vezes não é nem o próprio empresário. Né? As próprias pessoas, elas não querem ter a liberdade de trabalhar por produção. Justamente. Entendeu? Elas querem produzir menos e ter uma garantia para e ter uma ter vida razoável e ganhar um razoável. a gente não, assim, teve muitos anos atrás eu achava que como palestrante ou como, sei lá, cara, o formador de opinião, eu tinha que mudar essa mentalidade. E não é, cara. Às vezes a pessoa tá super feliz, Sim. super na boa, tá vivendo melhor do que a gente. Sim, cara. E em paz consigo mesmo, ali, olhando as pessoas passarem, tá tudo ok. Só para ressaltar, esse papo aqui não é para você não, porque você que está assistindo, eu sei que é um alfa, Isso. Né, que é uma pessoa de mentalidade, é um líder, sai dessa. Que veste a camisa da empresa onde você está, que é uma pessoa que inspira. Eu sei que a identidade, né, que a sua essência é alfa, mas né, no contexto geral existem várias pessoas que pensam dessa forma. Cara, você falando nisso, você me fez pensar numa coisa que eu acho interessante colocar aqui nesse bate-papo, cara. Uma pilha, para ela funcionar, ela precisa de duas polaridades, uma ativa e uma receptiva. Então, se você olha uma pilha, ela tem o mais, onde ela joga, e o menos, onde ela recebe. Se você coloca a pilha ao contrário, o aparelho não funciona. Né? Então, eu entendo que o empreendedor, ele tem uma polaridade ativa. É um estímulo, é uma natureza. O funcionário, ele tem uma polaridade passiva. E a gente tem que quebrar esse preconceito de que um é certo e outro é errado. São naturezas diferentes. Né? Então, se a pessoa não... Agora sim, se a pessoa está numa polaridade passiva como funcionário e está sentindo uma angústia, está sentindo que quer ter o próprio negócio, está querendo crescer, está se sentindo limitado, opa, pode ser que a pilha está invertida. Vai ter que fazer a mudança, vai ter que girar aqui, vai ter que fazer essa diferenciação. Cara, tem clientes minhas que são profissionais muito foda, velho. Hoje, agora à tarde, Eliane Paul Light Designer, depois vocês procuram aí, Eliane Paul Light Designer, ela é uma cliente minha, ela é uma perita em iluminação, cara. Não, show.
Cara, trabalhei muito tempo com essa área. ela faz desenho de iluminação de ambientes, de loja, de casa tal e tudo mais. Hoje ela tá dando um workshop. Hoje ela tá oferecendo um workshop online onde tem gente do Brasil inteiro assistindo ela. Antes ela estava limitada aos clientes que compravam perfis de LED dela, tal, tudo mais. Nananana. Se ela não tivesse uma mentalidade empreendedora, isso estaria ok para ela. Mas não, putz, eu quero chegar para mais pessoas, eu quero trazer meu conhecimento para mais pessoas. Vai dar mais trabalho. Não, tudo bem, isso que eu quero. Então eu vejo que são naturezas, né? Então a pessoa tem que saber, minha natureza é empreender ou minha natureza é sossegada, de boa, eu quero ter meu salarinho, ok, tomar minha cervejinha no final de semana, garantir isso. Sim, ficar de boa, aposentar, contribuir com de garantia e aposentar um dia talvez. Por isso autoconhecimento, a pessoa tem que se conhecer, ela tem que conversar com ela. Show, boa, eu ia chegar nesse ponto com você. Até então tá massa, né, velho? Se tá tudo bem, mas como você descobre então essa vocação? Porque se você falou da questão da insatisfação, né? O cara está insatisfeito ali e tal, pode ser por N fatores, inclusive o profissional, né? Da sua missão. Mas como descobrir que é isso, né? Que é exatamente isso, que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, você não gostaria de fazer não sei se é o pior ou o melhor, descobrir exatamente aquilo que você nasceu para fazer. Vamos lá. Tem uma frase de Siddhartha Gautama, ou Buda, que fala o seguinte: dor é veículo de consciência. A dor, ela é um veículo que te desperta a consciência. Seja uma dor física, uma dor psicológica, uma angústia, enfim. Por que ele fala isso? Porque quando a coisa não tem harmonia, quando a coisa não está sendo do jeito que deve ser, o universo ele vai manifestar de alguma forma. E se a gente não entende os sinais do universo, uma hora você vai sentir uma dor. É muito utópico esperar que o universo te dê um sinal. Isso, pois é, mas tem hora, cara, que a gente está tão viajando na maionese, tão distraído, tão pensando em outras coisas menos em nós mesmos, que a gente leva umas rasteiras da vida e fala, mas por que isso aconteceu comigo, cara? E aí, cara, tem muitos casos de vidas de pessoas que não pensavam em si mesmas até acontecer uma loucurada. Oh, entendi o que você quis dizer. Caralho. Sei lá, bate o carro, quase morre, a mãe morre, alguém, acontece alguma coisa, fala, pô, peraí, meu, o que está acontecendo? Desperta a consciência. Agora, claro, a gente não precisa esperar chegar nesse ponto. Como que não chega nesse ponto? Aí chega na sua pergunta. Cara, todos os dias, hoje eu estava dando uma aula de filosofia, um aluno me perguntou como saber que eu estou fazendo as coisas que têm que ser feitas. E eu respondi para ele, todos os dias você tem que conversar com você, cara. As pessoas não fazem isso, as pessoas conversam com todo mundo, menos com elas mesmas. Então eu tenho que perguntar, eu tenho que chegar, mas como que conversa com você mesmo? Cara, é simples, meu. Você pega um papel e uma caneta e escreve uma carta para você mesmo. Ó, tô puto que as coisas não estão acontecendo, não sei o que, ou que merda, minha mãe não sei o que, não sei o que, ou que saco, isso, aquilo. E aí quando você escreve, você vai ler, você escreve e fala assim, cara, eu tô escrevendo isso para mim, o que eu tenho que ajustar aqui? Ou seja, é um processo de investigação, de estudo sobre como você funciona. Qual é o problema hoje, Kathleen? Nós chegamos na idade adulta sem essa instrução. A gente chega na idade adulta zerado disso, cara. E aí os psicólogos fazem o trabalho deles, né? Os pastores, enfim, cara. Os de boa fé, né? Os de boa fé, cara. E que seja de boa fé, porque é um prato cheio, cara. O que Platão fala? Platão fala que a educação do ser humano dos 0 a 7 anos tem que ser uma educação de contos, com o objetivo de ensinar preceitos morais para crianças, através de uma historinha. Sim, historinha. Dos 7 a 14 anos, idade da aventura. Você tem que colocar um jovem ali para passar um perrengue, você tem que mandar caçar. Imagina, cara, os vikings, eles, na adolescência deles, eles tinham que trazer uma cabeça da tribo vizinha, velho. Os espartanos, a gente tá falando de macho alfa, cara, os espartanos, cara, tinham que sobreviver na neve, cara, durante sei lá quantos anos, e se ele voltava como um espartano. Todos os indígenas, ou seja, perdeu-se esses ritos, né? Essa sociedade industrializada nossa perdeu-se ritos de passagem. Então você não sabe quando você é adulto. Se chega na vida adulta e fala, porra, eu tenho que pagar a conta? Porra, eu tenho que casar? Porra, tem um filho, velho! Cara, quantos engravidam sem querer? E aí bota uma criança no mundo sem saber quem o pai é. Cara, isso gera um problemaço, velho. Então, assim, o que a pessoa tem que fazer, você que está me assistindo, esse é um assunto conflituante, tá?
Cara, pega um papel e caneta e escreva 2 textos. É o que eu faço com os meus clientes quando estão vivendo essa situação. 2 textos. O primeiro texto, de no mínimo 3 parágrafos. Quem sou eu? Ah, Alan, não sei o que escrever, escreve qualquer coisa. Aí eu sou um homem, filho de não sei quem, moro não sei aonde, bibibi, bobobó, meu signo é sei lá o quê. É um pouquinho de sua biografia, né? Faz uma biografia como se fosse fazer uma bio do Instagram. Você sabe isso fazer, né? Beleza. Aí o segundo texto o bicho pega. Inclusive eu oriento minhas clientes a tomar uma taça de vinho ou um chopp da Toroteia, né? Para fazer o segundo texto. Por quê? Porque o segundo texto ele exige um trabalho de imaginação, que é quem eu quero ser. Cara, quem eu quero ser? Não é técnica de coaching, você imaginar que é 5 anos, quanto você quer ganhar. Não, cara, peraí, cara, como eu quero ser visto pelas pessoas? Qual impacto eu quero causar na vida das pessoas? Quando eu morrer, qual é a minha história? Quando tiverem no meu velório, se tiver gente no meu velório, o que vão falar? Vão contar que histórias? Ou vão sentir saudades de mim, cara? Ou vão falar, puta, que bom que morreu? Eu tava pensando nisso hoje, você acredita? Entendeu, cara? Mas é uma hora que Na morrer, moral, cara. eu tava pensando na porra dessa hoje, velho. E aí, o que vai ficar a tua história, cara? E tua história vai ser contada de que forma? Né? Então, essas 2 perguntas, elas geram uma primeira condição com a pessoa. São perguntas mais subjetivas. Depois vem perguntas mais técnicas. Exemplo, quer ver uma dicasinha bem fácil de se encontrar a sua vocação? Pensa aí, não precisa falar, tá? Mas pensa aí, 3 filmes que você curte pra caramba, velho. Não precisa falar, pensa aí. 1, 2, 3. Pensou? Não. Pensa um filme massa. Vocês estão assistindo 3 filmes. Vou pensar um. Pensou um? Interestelar, velho. Nossa, filmaço, velho. Nossa, Interestelar filme é top. mítico. Fala outro bom aí. Pô, vou mudar, assim, da água pro vinho, mas Vingadores. Pronto. Interestelar e Vingadores. O que tem de semelhança nesses 2 filmes? Muita ficção, velho. Vamos lá, tem alguma coisa, algum personagem. Eu já enxerguei algumas conexões Tem. desses 2. Tem a questão do universo, né? Multiversos. Pronto. Multiverso é uma coisa, universo, exploração, heroísmo. Sim. Pô, o cara no Instagram é um puta do herói, né, velho? Ele enxerga o multiverso ali no buraco dele, né? Então, Cara, ó, aí, o que eu já vejo em você em termos vocacionais? Uma tendência ao mistério, uma tendência a explorar ao não conhecido, macho alfa, né? cara, o alfa, velho, o alfa dentro de uma alcateia é o que vai abrir espaço para a alcateia entrar no desconhecido, cara. Então, assim, se você pega 3 filmes, 3 livros, e encontra semelhanças entre esses livros e filmes, você começa a ter pequenos vestígios de coisas que você se identifica. E existe um negócio chamado neurônio espelho, que são aqueles neurônios que já vieram, que você não escolheu, teu jeito de ser, alguns comportamentos. Você não escolheu, você veio isso, né? O universo é genético. Né? É genético e tal, tudo mais. Aí tá a tua vocação, cara. Tua vocação está no seu DNA, está nos seus genes, né? Só que se você não desenvolve ela, é igual musculação, cara. O músculo não desenvolve. Atrofia, né? Atrofia, exatamente. Então você fala, pera, por que eu gosto desse filme? Por que tem gente que gosta? Tem gente que assiste Interestelar e dorme. E acha, pô, que filme chato, não acontece nada. Pô, essa? Que eu não entendi nada desse filme. Por quê? Porque tem uma outra genética, tem uma outra forma de pensar. Então, tudo aquilo que você se identifica são sinalizadores da sua vocação, entendeu? Cara, assim, é incrível não bater um papo com o Alan e não se ver, não se identificar em muitas coisas que ele fala, mas faz muito sentido, sobretudo quando você falou a questão de que o universo começa a te dar sinais, né? Sim. Universo e tal. Eu falo com propriedade porque chegou um tempo na minha vida, cara, assim, por bobeira, eu fui na farmácia ali e tal, bater um papo com antigo amigo meu, falou, pô, velho, eu vi os idosos lá aferindo a pressão, falei, afere minha pressão também, tá tendo uma campanha de aferir pressão do dia, eu falei, pô, afere minha pressão também. Isso eu tinha o quê? 21 anos, 21? Foi 21. Foi final de 2018, início de 2019, algo assim, não lembro, foi um tempo atrás, 2018 para 2019, aferi minha pressão, 2018 para 2019, aferi minha pressão, cara, com 21 anos, bicho, minha pressão batendo 18 por 12. Nossa, bicho. 18 por 12. Aí o cara falou, pô, velho, tá errado, pera aí, aguenta a mão aí, respira um pouquinho, fica sentado e tal. Fiquei lá, fiquei mais 5 minutinhos sentado e tal, não conversa não. Fiquei só mexendo no celular, 5 minutos ali.
Aferiu 18 por 12. Falei, puta que pariu. Falei, velho, você precisa procurar um médico, sua pressão tá normal não. Eita, senhor. Aí no outro dia eu fui lá 19. Eu falei, puta que pariu, que porra é essa? Fui procurar orientação médica, marquei um cardiologista e tal, né? Fiz mapa, holter, esteira, aquela parada toda, pô, tudo normal. Aí beleza, aí não, vamos, aí foi em outros médicos, né? Diversos médicos aí, fiz ressonância magnética, ultrassom, assim, das veias, dos órgãos, do corpo todo. Cara, não tinha nada de errado. Pô, você tem uma saúde de ferro, velho. Isso aqui você pode. Uai. Aí eu falei, pô, tem um bagulho errado comigo, tem uma parada, não tá certo isso aqui. Aí eu comecei a pensar, aí entrou essa questão da autonase. Eu falei, porra, mas peraí, o que tá acontecendo comigo que eu tô tendo esse reflexo fisiológico? É isso. Aí eu descobri que eu tava do apírio, eu tava ao contrário. No lugar errado. Eu tava ao contrário. Exatamente. Eu gostava muito do que eu tava fazendo, mas não da forma que eu tava fazendo. Pronto. Eu trabalhava como vendedor. Eu amava vender, atender meus clientes, sabe? Aquele contato, né, com o humano, conversar, porra, pra que é melhor conversar, entendeu? Eu acho que o cara que gosta disso também, não que sejam características, né, intrínsecas a um bom vendedor, mas já facilita. E, cara, pô, eu comecei a refletir. Entrei numa autoanálise crítica ali que durou quase um ano. Assim, durou cerca de 7, 8 meses. 8 para 9 meses até eu chegar no meu antigo chefe. Falei, cara, eu preciso sair fora. Boa. Boa, irmão. Isso aí. Tal, mas por que e tal? Eu falei, aí eu, inclusive, eu ainda não sabia. O porquê Não, eu não, nem nítido. Não, eu não sabia que eu queria empreender. De fato, eu não sabia, eu não tinha essa percepção alguma que eu queria empreender. Eu cursava o curso de Direito e assim, é como se eu tivesse indo dar continuidade, sabe? Pô, vou estagiar, vou entrar na área jurídica, vou participar de mais audiências no fórum, enfim, vou buscar minha área. Aí no outro dia eu acordei, pá, saí da empresa, tal, vesti uma camisa social, uma roupa, joguei um blazer, peguei o carro, tô indo pro fórum, cheguei na porta do fórum e falei, porra, mas o que eu tô indo entrar aqui? Eu também não quero entrar aqui, eu não vou ficar aqui 2, 3 horas numa audiência sem poder falar, sem interagir e tal. Falei, não, vou dar uma volta. Eu fui dar uma volta, fui na igreja, né? Eu sou cristão, católico e tal, fui na igreja, fiz uma oração bacana. Aí eu falei, deixa acontecer. Aí eu comecei, eu já vinha estudando um pouco filosofia, gosto até o irmão do Clóvis de Barros, muito bom. O Cortella também, sabe? São pessoas ali que consumindo aquele conteúdo me ajudou a descobrir minha vocação. Né? Que aí eu falei, não, porra, mas um exercício que eu fiz, foi o que você falou do papel. Eu não escrevi, mas eu pensei, eu falei, porra, quem eu sou? Mas quem eu quero ser? Aí eu falei, porra, eu quero ser rico, eu quero pai, mas quem que vai me proporcionar isso? Então esse caminho que eu tenho que seguir. Porque eu quero algo, eu vou seguir um caminho que vai me levar a algo. Aí eu entrei, empreender, comecei a desenvolver a Macho Alfa, e também entrou nesse processo aí, peraí, eu tenho que criar algo que está relacionado à minha essência. É isso aí, cara, olha só. E foi lindo, por isso que eu te falei, você falando, eu me identifiquei pra caramba, faz todo sentido e tal. Essa história toda que você contou aí, cara, é uma história de libertação, cara. Porque não tem coisa mais libertária do que você fazer o que você curte fazer, cara. Não tem. Tem um filósofo chamado Epíteto, estoico, da Roma Antiga. O estoicismo é interessante, cara. Que tem desde um Marco Aurélio, um imperador, e Epíteto, que era um escravo. E uma frase de Epíteto, ele falava, né? Ele falava pro seu dono: olha, eu sou mais livre que você. Me desculpa. Porra. Porque a liberdade, ela não tá fora, cara, ela tá dentro, tá nessas percepções que a gente tem, nessas decisões que a gente toma, Cara, eu juro pra você que o cenário de Teoflotone, ele é completamente desfavorável se for fazer uma análise, para mim, pro meu trabalho, se for fazer uma análise em termos de IDH, em termos de renda per capita, em termos de tudo, cara. E é aqui que eu construí meu maior sonho, que é a escola de filosofia, cara. Show. Nós vamos entrar nessa pegada aí. Alan, e o que eu observei, assim, na verdade a parte da decisão não foi difícil. O mais difícil foi lidar com as críticas. Eu tinha um salário, eu era vendedor, vendia bem, então eu ganhava bem, a empresa pagava boa comissão.
Eu falei, porra, um cara de 20 anos aí ganhando 3 e pouco, 4 mil, salário, porra, tinha meu carro e tal, curtia, saía, pá, aquela coisa. Que cara de 20 anos quer isso? Aí eu cheguei pô, tô saindo. Ah, mas por quê? Você vai fazer o quê e tal? Eu falei, não sei, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei ainda, mas eu tô saindo. Porra, velho, assim, sabe, hoje eu te trago de um jeito, amanhã você já é outra pessoa. É, isso aí, cara. Então, como lidar com essas... Porque essas tomadas de decisões, elas são difíceis. Porque isso, eu acredito que isso pesa muito para toda pessoa que talvez, né, para algum aluno, para quem está assistindo a gente. Mas como tomar e encarar essas críticas, tomar essas decisões para encarar essas críticas, enfim, né? Lidar com essas consequências dentro desse contexto familiar, de amigos e tal. Cara, teve uma live aí que eu fiz com uma cliente minha que ela quis falar sobre espiritualidade. Eu falei, mas por que você está me chamando para falar sobre espiritualidade? Ela falou assim, não, é porque eu vejo que você é uma pessoa muito espiritualizada no seu trabalho. Eu falei, por que você está vendo isso aí? Porque você faz as pessoas viverem a vocação delas, independente do contexto que elas estão vivendo. Porque ela foi minha cliente, né? Ela viveu isso. Eu falei, que legal, cara. E aí eu comecei a entender uma coisa. Cara, no cristianismo e em outras culturas religiosas, coloca-se que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Isso quer dizer o quê? Que Ele sabe de tudo, Ele está em tudo, Ele é tudo. Se Ele está em tudo, é tudo e sabe de tudo, Ele está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de Camila, está dentro de todo mundo. Tá aqui. Mas aonde? Qual parte? E aí, nesse processo de investigação, você tem que olhar para dentro. Então eu entendo que as críticas, nós não precisamos nos defender delas. Nós precisamos entender, pelo menos assim eu vejo, tá? Teoria do Procópio. Eu entendo que a crítica são sinais de fora para você olhar para dentro. Então chega um brother teu e fala, você tá doido, velho? Você vai largar esse trampo aí que você tá massa, cara, você tá ganhando mais do que eu, você tem teu carro e tal e tudo mais, você tá viajando, cara, não faz essa cagada, cara, você tá louco. Às vezes na maior das boas intenções. Aí você tem dois caminhos, cara. Ou você escuta ele, ou você escuta você. E escutar você eu considero que é escutar Deus, cara. A tua parte mais sublime, mais especial, mais intuitiva, cara, mais verdadeira. Porque é nessa hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro para dormir, cara, que você fala, puta, o que eu tô fazendo, cara? Não, vou fazer isso. E aí quando você toma a decisão, cara, e as coisas acontecem, você agradece a Deus, cara. Você fala, pô, Deus, obrigado, cara, deu certo, mas você teve que vencer uma prova. Você teve que tomar uma decisão. Você teve que escutar essa parte intuitiva. A nossa mente, os antigos eles ensinam da seguinte forma. Tem uma parte da nossa mente que ela é influenciada pelas nossas emoções e tem uma parte da nossa mente que ela é influenciada pela nossa intuição. As emoções, elas têm mais a ver com as coisas mundanas. Plano terreno. A nossa intuição é uma coisa mais misteriosa, fé, uma religiosidade, Deus, enfim. A nossa mente está aí no meio, cara. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, por isso que o processo do autoconhecimento é importante. Eu tenho que perguntar, quem está falando comigo? Minhas emoções? Que querem ficar bem com os amigos que estão falando para fazer algo contrário? Ou a minha intuição que diz respeito à construção da história da minha vida? Então, a pessoa que ela está conectada com a intuição dela, ela está treinada para isso, ela se blinda, cara. E ela não vai ficar chateada com as críticas ou com a dispensa. Sim. Tudo bem, cara. Cada um vai cuidar da sua vida, eu vou fazer a minha história. E aí você vai fazendo. E aí você vai... meu, Belão. E aí, cara, se você tiver certinho, os frutos vêm, cara. Os frutos vêm, cara. Isso é fé. É uma certeza de você tomar decisões. Assim, você não tem dúvida, cara. Você não tem dúvida. E você vê que a dúvida, quando ela aparece, ela é uma oscilação emocional. Por isso que o autoconhecimento é importante. Ninguém entendeu. Eu fui criticado até, cara, meus amigos lá de Curitiba que dão palestra, trabalham com ele, você tá louco, você não vai ter o flotômetro. Os caras pesquisavam, davam um Google, saía lá no alto da Rechide Randé, falaram, meu, você tem uma favela, velho, que é isso, meu? Eu falei, não, cara, não é, se não conhece, não fala, meu, se não tá lá, eu tô lá, cara, eu sei qual que é a energia da cidade. Curitiba é uma das... Não, é bem diferente, cara. Melhor que se viveu. É uma realidade que o pessoal, cara, eu fui extremamente, até hoje, sou completamente criticado por ter vindo pra cá, mas eu quis, cara.
E tô feliz aqui, ó. Sim, não teria conhecido isso. você, velho. Pois é, isso me faz lembrar de uma história massa demais, velho. Porra, uma das minhas favoritas. Se a gente fala de filme e tal, vamos falar de um conto, né? Eu acredito que sobretudo as pessoas que estão nos assistindo conhecem um pouco de Homero, Boa, né? Odisseia e tal. Odisseia. Sim, conta ali, né? A Guerra de Troia e tal. E nesse contexto, quem fala muito disso, adoro assistir ele, é o Clóvis de Barros. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir quando ele conta essa parte. Justamente eu entendo, né? Eu consigo fazer um link de você com talvez ali Ulisses, né? Que porra, adoro Ulisses, não, cara. Sim, mas veja bem, faz essa comparação aí. Pô, vamos colocar aí que Curitiba fosse ali a ilha de Calypso. Né? Você tem várias oportunidades, você tem tudo. Pô, você tem uma vida diferenciada e tal. Mas, porra, não é ali que você quer estar, velho. De jeito nenhum, cara. Entendeu? Você quer voltar ali para aquele lugar, você quer ir para aquele determinado lugar. Pô, mas. Entendeu? A nossa Ítaca é a nossa vocação, cara. Aconteceu várias vezes que em Teoflotano eu passar perrengues fortes de grana, cara. E aí o que eu fiz, cara? Eu fui conversar com alguns empresários que eu já tinha prestado serviço, tal, tudo mais. E sabe o que todos falaram, cara? Falaram, cara, eu sou muito agradecido, cara. Eu amo essa cidade, cara. Eu amo as pessoas aqui, cara. Eu amo vocês. Teoflotanenses? Cara. Eles falaram assim, Alan, tenha paciência, cara. Vai demorar o pessoal entender teu trabalho. Não desista. E na época, eu tinha recebido uma proposta para ser representante comercial de uma puta de uma empresa para vender remédio aqui para os médicos daqui da região. Cara, é uma proposta do caralho, viu? Você tá doido. Um amigo meu que trabalha numa rede dessa. Cara, assim, os caras dão carro, dão grana, dão tudo, pagam viagem para você, dão tudo para você convencer os médicos a vender a marca deles, né? E aí eu recusei, cara. E aí você imagina ter recusado essa parada. Você recusou Calypso. Eu recusei Calypso, exatamente. Porra. Massa, hein, velho? Querendo, como é que é o nome dela? É a Calíope? Ah, não, a Penélope? Não, é o nome, a esposa de Ulisses. Ah, não é Penélope? Penélope? Não, é. É Penélope, acho que é Penélope. Ah, vamos dar um Google aqui. Tem que dar um Google. Mas pode falando aí, enquanto eu vou dar um Google aqui, você pode continuar. Cara, então essas decisões, cara, a gente sempre, na verdade, uma decisão bem tomada, a gente não colhe os frutos de imediato. Uma decisão bem tomada, ela é um cultivo, né? Cada decisão, nós somos ainda muito infantis, cara, no fator tempo, né? Nós não sabemos lidar com o tempo, nós somos muito ansiosos, muito imediatistas, para ontem. E uma decisão, às vezes, demora, cara, para mostrar os seus frutos. Né? É Penélope mesmo, viu? Penélope. Então, eu gosto muito disso que você falou, cara, e eu vejo como a lei da semeadura. Exatamente. Para quem é cristão, enfim, para quem não é também, a gente sabe que tem uma lei universal que ela rege o universo, que é o tempo. Exatamente. Né? O tempo, ele é imutável, ele é um ativo, assim, mais valioso de todo mundo. Então, você querendo ou não, ele vai passar. Você querendo ou não, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã vai ser amanhã. Acabou, né? É uma lei universal e imutável. Nesse contexto, o tempo ele nos dá, como você falou, a gente ainda é muito maturo para entender o tempo, saber lidar com o tempo, mas eu gosto muito da questão de uma lei que entra dentro desse contexto de tempo, que é a lei da semeadura. Né? Você não consegue colher os frutos de um plantio, de uma semente que você plantou hoje, velho. Exatamente. Porra, sabe? Não tem jeito, é impossível. Humanamente, naturalmente é impossível você plantar hoje milho e amanhã você acordar com a espiga lá já pronto para você colher. Entendeu? Então a gente precisa entender, talvez, não sei, se é o propósito que sustenta a gente, se é a vocação, mas nesses dias difíceis, a gente saber o que vai colher. Exatamente. Eu sempre penso nisso quando tá difícil, sabe? Exatamente. Porra, não, eu tô plantando isso e eu vou colher isso em algum momento, entendeu? Justamente. Você falou uma coisa que até numa aula gravada, depois eu vou liberar pro seu método Atena, cara, pra vocês dois, cara. Gratidão. Cara, não, tem tudo a ver com a nossa conversa. E tem uma aula lá que os alunos assistindo falam assim, Alan, eu preciso de mais conceitos sobre vocação. E eu falei, tá, beleza. Aí eu peguei um conceito grego, um conceito cristão, um conceito indiano. Eu peguei um conceito de tudo, cara. De cada cultura. De cada cultura, exatamente. E assim,
o que a gente vê no cristianismo? O propósito de Deus, cara. O que a gente vê, a maneira que Platão explica a vocação na República, que Platão ele fala assim, ó, o que é vocação? É o que você tem que fazer para que uma civilização aconteça, ou seja, uma civilização só acontece quando cada um está oferecendo para a sociedade o que ele tem de melhor. Assim uma civilização acontece. E quem define isso? É o destino. Deus. Né? Ele não fala em Deus, né? Ele fala o destino e tal. No cristianismo a gente fala, cara, você nasceu, você tem um propósito, cara. Quem escolheu esse propósito não foi você, foi Deus. Destino, que for, né? Se você pega lá na antiga Índia, eles falam do karma e dharma. Né? Dharma é você seguir o que você tem que fazer. E karma é tudo aquilo que te empurra, bem ou mal, para fazer aquilo que você tem que ser feito. Ou seja, todas as culturas, cara, o dilema que a gente está falando aqui, é um dilema da humanidade, cara. Inclusive quem está assistindo, cara, eu convido a fazer a reflexão, cara. Tua vida, você está vivendo o propósito de Deus, está vivendo o teu dharma, está vivendo tua vocação, tua vida tem sentido. Porque se não tiver, você vai ter que tomar decisão. E boa sorte, cara. Não tem coisa melhor do que tomar uma decisão dessa. Pega uma Doroteia, um papel e caneta e escreve, cara. Pô, o que tá fora? O que não tá fazendo sentido para mim? Escreve, vai elencando e vai fazendo pequenos ajustes. E quando você menos der conta, esses pequenos ajustes vão começar a trazer pequenos frutos. E se você continuar nessa, esses pequenos frutos geram uma baita de uma colheita, cara. Sim. E assim, isso pra mim é prosperidade. Inclusive, velho, na nossa bandeira de Teoflotone tem uma cornucópia, sabe isso? Não. Cara, a bandeira de Teoflotone é extremamente simbólica. Ela tem a bandeira da Alemanha atrás, né, por toda a influência. Sim. E tal. Aí tem o brasão. No brasão tem o vale do Mucuri, o sol, nascente ou poente, a agricultura. O casal, né? O casal? Não, o casal tá aqui. Não é uma pessoa. Não, é um boi. É um boi, é um animal. É um boi e uma espigazinha de milho. Sim. Fala, né, da questão da agropecuária e tal, tudo mais. E no cantinho esquerdo do brasão, assim, depois vocês estão afrontando e vejam isso, porque isso é simbólico. Tem uma cornucópia. O que é uma cornucópia? Um corno é um chifre que várias antigas tradições utilizavam essa cornucópia como alusão à fortuna, à prosperidade. É mesmo. E inclusive tem uma deusa romana da fortuna, onde ela segura uma cornucópia e da cornucópia sai assim uma série de... como se fossem joias, né? E tal. Então, a deusa da fortuna, ela tem uma cornucópia dessa e sai frutas, uma coisa assim. Cara, na nossa tem as pérolas, as pedras preciosas, cara. Cara, a nossa terra é maravilhosa, cara. Só o pessoal não descobriu isso ainda. Você já viu isso? E aí, tô mostrando pra Camila aqui. Pra ela inteirar ela aqui no assunto. Cara, isso é uma coisa que tá aqui, cara. Mano, você falando isso, aí essa questão, né? Em todo esse contexto aí, a gente falando a questão da colheita e tal, fez lembrar aquela ideia de que goiabeira não dá jabuticaba. Não, isso daí é laranja. Temos que chegar nessa questão que é importante também. Porra, velho, não tem como, bicho. Porque a gente tá dentro da vocação ainda, tá dentro do que você tá falando, né? Que você descobre talvez se é o universo, é Deus, é o destino. Você vai sentir sua vocação. E é humanamente impossível você que nasceu para ser palestrante, ser feliz, dar resultado, ser um representante. Exatamente, justamente. Você vai vender pra caramba, você vai ganhar muita grana, mas aquilo ali talvez não seja nada, né, velho? Cara, a vez que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi vendendo colchão terapêutico. Colchão. 15 mil reais o colchão lá em Curitiba. Ia terno, gravata, condomínios de luxo, carrão, tinha uma XLT, Ranger, colocava os colchões assim, pá. Chegava nos condomínios de luxo e falava assim, tudo bem, né, a gente tá fazendo um trabalho aqui de divulgação, tal, vendedor, sempre gostei de vendas. E falava assim, o nosso esquema é o seguinte, a gente deixa o colchão aqui, você dorme uma semana e depois, se você não gostar, você entrega. Nossa. Eu só ia buscar os cheques, cara. Né? Então, cara, foi a vez que eu mais ganhei grana. Mas uma hora eu falei, cara, eu quero ser conhecido como um vendedor de colchão. Eu quero impactar a vida. O colchão é muito bom, tá? O colchão é top, velho. Mas eu quero fazer minha história, eu quero que minha filha fale, meu pai é um vendedor de colchão. Cara, não tem nada errado em vender colchão, pelo contrário. Pelo amor de Deus. Se for sua vocação, puta que pariu. Cara, não, tinha lá o cara que trabalhava comigo, o cara, ele amava. E quando eu parei, o cara ficou puto, velho. O cara ficou doido, falou, você tá cometendo um erro gigantesco na sua vida e tal, tudo mais. Mas não é a questão do dinheiro, cara, é a questão do sentido, cara. Porque
o dinheiro quando a gente morre ele fica, velho. Entendeu? Agora o que não fica depois que a gente morre é a nossa história, cara. Cara, inclusive eu vou falar uma coisa que eu nunca falei antes, pô, tomei uma cerveja aqui e você falando, caralho. Eu me aventurei a escrever um livro e estou escrevendo um pouco sobre isso. Isso, bicho! Ô, meu, parabéns, velho. Show de bola, Na moral, sobre essa questão de ser importante, ser lembrado, velho. É claro. Pra mim, eu acho que é o que norteia a existência de cada ser humano. Exatamente, cara. Olha a nossa história. Onde a gente mais se encontra aqui em Teoflotone? Coelho Diniz, mercado. Sim. Meu mercado é volta e meia, pô, e aí, lá, fazendo compra com a minha família e tal, o casal lá, feliz, assim, ó, pessoas felizes no Coelho Diniz, né? Aí eis que você interfere na minha história de uma maneira muito direta, cara. Hoje na minha história, você é um cara completamente importante. Porque você me convidou para vir aqui trocar uma ideia de um assunto elevado, de um assunto filosófico, profundo, humano, verdadeiro, que a gente está tendo uma relação aqui humana. A gente não está aqui para, sei lá, vamos daqui, a gente vai ganhar dinheiro. Cara, tudo bem, tem a ver com o nosso negócio, tem patrocinador, tem tudo isso aqui, mas não é a essência. Sim, não. E cara, eu vendo o seu trabalho e vendo os vídeos que você já fez, irmão, você não pode parar, velho. Você tem que continuar nessa, sem dúvida nenhuma. Não, parar jamais, cara. Desistir eu acho que tá fora de cogitação. O campeão é um perdedor, velho. Justamente. Ele é um perdedor insistente. Exatamente. O campeão é um perdedor insistente e um vendedor um dia me ensinou. Eu tive a oportunidade de ter um mestre de artes marciais, que ele era um libanês, muito da grana. Sim. Cheio de empresa. Aí pra você ver, o pessoal que fundou a Teoflotone também, cheio de, né, várias famílias libanesas. Exatamente. É demais, cara. E aí ele falou assim pra mim uma vez, né? Quando eu tava começando a vender colchão, ele falou assim, Alan, você tem que ter um papel higiênico, quando você for vender, um rolo de papel higiênico. E cada visita que você fizer, a pessoa fala, não, você escreve o nome da pessoa no pedaço de papel higiênico, destaca e joga fora. Quando acabar o rolo de papel higiênico, você tá rico. Porque, cara, quantos nãos você precisa passar para receber um sim? Sim. Né? Quantos nãos, quantas portas fechadas você tem que ter para poder chegar a uma porta aberta? Pô, assim, então, tá fluindo, gente, tá? A gente tem muita coisa no roteiro aqui, ainda se der tempo a gente vai falar, mas eu gosto disso aqui, a gente cria o rapport, né? A conexão e vai. É muito natural, é muito legal. Você falando isso me fez lembrar, um cara que eu gosto muito também, eu ouço bastante, foi uma das pessoas assim que eu escutei que foram decisivas para mim criar coragem, né, tomar a decisão real de empreender, o Flávio Augusto. Ah, cara, esse cara é o melhor, pra mim ele é o melhor. Pra mim, esses caras aí... Com certeza, então você já escutou ele falando a questão de suportar os não. Assim, porra, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Alan, né? Aquele Alan lá atrás, quando, tava vindo para a Teoflotone ou quando passou um perrengue da grana e tal, se você tivesse a certeza que em um momento você alcançaria todos os seus objetivos na área que você estava querendo, você estava ingressando, que você estava, você continuaria? Continuaria. Mesmo sabendo que você tomaria tantos nãos, que ia ter o ruim da grana, você continuaria? Continuaria. Então é o que falta nas pessoas. Acreditar, botar fé, ver o que não... Tipo assim, porra, você vai tomar não pra caralho. Faz parte do processo, mas continua. Eu vou te dar um exemplo. Cara, faculdade de psicologia não ensina a vender, certo? Assim como faculdade de dentista, nenhuma. Não ensina, cara. E Viviane teve a experiência de trabalhar contratada e de ter os seus clientes. Um dia chama ela para bater um papo. Vamos ver o que faz mais sentido para ela, o que deixa ela dormindo assim, cara, que massa, tô dormindo nas nuvens tal e tudo mais. Cara, é isso. Igual dança, cara, você não pode parar de dançar, meu. Você pode fazer tudo que você for fazer, mas se parar de dançar, você tá dando um tiro no pé. Tá abraçando a infelicidade. Exatamente. Alan, então, vamos lá, cara. Vamos trazer isso para mais perto da gente. A gente tá falando aqui de Flávio Augusto, Ulisses, Romero,
Platão e tal. Mas vamos trazer um pouco para o dia de hoje. Você como palestrante, treinador, tem contato, né, com vários perfis de pessoas. Cara, o jovem de hoje, ele está mais frágil? Cara, essa pergunta ela é difícil de responder, mas eu tenho algumas ideias para apresentar com relação a isso. Eu vou direcionar melhor. Eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Em quesito de lidar com as emoções, de descobrir, se descobrir o propósito, a vocação e tal. A fragilidade ou não de um ser humano, independente da idade que ele tenha, é um sintoma. Se é um sintoma, tem uma causa. E aí eu posso te falar que tem uma causa que faz com que os jovens hoje estejam frágeis. E essa causa se chama educação. A educação nossa hoje é deplorável. A nossa educação, ela não nos ensina... Cara, educação familiar, escolar? Todas. Cara, a gente não sabe o que é medo, a gente não sabe o que é emoção, a gente não sabe o que é a diferença de emoção. Se perguntar para o pessoal que está assistindo, você sabe qual é a diferença de emoção e pensamento? Eles não sabem. Pensamento gera sentimentos, gera emoção gera comportamentos. Então, olha só, essa informação que você acabou de falar, existe uma hierarquia psíquica. Isso aí não precisa fazer psicologia para saber. T. Harv Eker, gente, pode ler lá Os Segredos da Mente Milionária. Então, excelente bibliografia. Cara, as pessoas que querem informação, ou seja, a educação ela não está formando o ser humano para entender o que o torna ser humano. E qual é a característica fundamental de um ser humano que nos diferencia dos minerais, dos vegetais e dos animais? A mente, cara. Então a nossa educação não fala da mente, cara. A nossa educação não explica o que é o sistema nervoso, não explica o que é uma sinapse neuronal, não explica o que é um neurotransmissor, não explica o poder da imaginação. Aí entra a pornografia, aí entra um monte de estupidez que o pessoal fica assistindo. Ao invés da pessoa criar imagens mentais relacionadas a arquétipos, justiça, verdade, bondade, beleza, futuro, fica vendo TikTok. Sim. Né? Então, assim, isso tudo, não é que o cara de hoje ele é mais frágil, cara. O cara de hoje ele está sendo educado para acreditar em coisas que ele não é, cara. Hoje a pessoa não é formada para ser um macho alfa, percebe? Ela é formada para quê? Para passar no Enem, cara. E aí, cara, isso vai gerando sintomas, que a fragilidade é um dos sintomas, né? Então eu não vejo que o menino... Cara, eu tava dando aula de artes marciais, tem um menino lá de 10 anos, cara, que treina comigo. A mãe dele treina junto, cara, os dois treinam. Existe a fragilidade da mãe, existe a fragilidade do menino, existe a minha fragilidade, existe a fragilidade de todos os outros alunos, existe a sua, de Camila, de quem está assistindo aqui. Essas fragilidades são o quê? São sintomas de coisas que a gente ainda não aprendeu, ou que não desenvolveu, ou que não fortaleceu. Sim. O curso de oratória, você vai participar amanhã. O curso de oratória, cara, a pessoa, você vai ver isso, cara. A pessoa chega tímida, a pessoa chega, eu não consigo falar, e sai falando. Por quê? Porque ela aprende o que é o medo. É que nem você dar uma bicicleta para uma criança que não sabe andar de bicicleta, ela vai recusar, ela vai dizer, não vou cair, eu não quero. Não, você tem que dar uma palestra, não não vou, eu não quero. Eu tenho medo de falar. Não é que você tem medo, você não sabe. Então eu vejo assim que a causa disso, cara, é sem dúvida nenhuma a educação. E se a educação for melhor direcionada, as coisas acontecem. Entendi. Alan, como lidar com esses problemas remanescentes, cara, que a gente vê surgindo todos os dias, né? Um bombardeio de informações, como você falou, por exemplo, o TikTok é uma rede social, né, que hoje o público maior do TikTok é infante juvenil. A minha lá de 4, 5 anos já tem uma conta no TikTok, já rola ali e vê conteúdo do mundo inteiro, de diversas áreas. Isso acaba sendo algo bom, por um lado, né? O cara teve contato com uma cultura diferente, com uma linguagem diferente, né? Desenvolve outros, enfim, outras sinapses neurais, né? De aprendizado ali rápido, dinâmico, com aparelho eletrônico. A gente está na era digital, isso é importante para onde a gente está caminhando, mas para a parte prática, né? Como lidar com isso? Porque não é só disso, né? Porque quando eu fechar o celular, a vida real está acontecendo. Justamente. Então, como lidar com esses Cara, esses problemas
como a fragilidade sendo um deles e tal? A gente primeiro, nós temos que assumir a nossa responsabilidade como educadores e parar de delegar isso para governo, escola, seja quem for. De certa forma, nós estamos educando quem está nos assistindo, cara. Então eu tenho que pensar nisso. Sim. Eu tenho que pensar que minhas palavras elas estão influenciando na vida de quem está ouvindo. Então eu não posso falar qualquer coisa. E a ideia aqui é justamente essa, gente. A gente trazer pessoas nas quais irão contribuir de forma direta ou indireta, né? Seja na sua formação, seja no seu caráter, seja na sua profissão. É por isso que chama Papo de Alfas, né? Onde a gente traz pessoas que a gente identifica, que a gente enxerga que tem um potencial, não só o potencial, mas que são realmente referência nas suas áreas. Né? Para trazer um conteúdo bacana, dinâmico, informativo, e nos ajudar a ser pessoas melhores, a entrar nesse caminho de autodescoberta, né? Entrar nesse caminho de coragem, enfim, de nos tornarmos todos, né, uma comunidade alfa. Né? Quando eu digo alfa, não está relacionado só ao macho, não, né? Sim. Porque dentro de uma alcateia existe a fêmea, que ela é o alfa. Sim. Né? O alfa, por isso que a gente se identifica muito com o lobo, né? Dessa figura, porque independente do sexo, é a forma com que você porta os meios que você convive. Seja na igreja, no trabalho, enfim. Uma postura protagonista, né? Exato, de si próprio. Justamente. Eu vejo que se nós assumirmos o nosso papel, porque aí entra um pouco na ideia do Max Latena, cara. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, cara. E ninguém sabe tudo que não possa aprender algo. Justamente, então acabou, velho. Então o que eu tenho que fazer contra essa loucura de TikTok? Ela tem que ser referência, cara. Pra quem? Pra quem tá perto de mim, velho. Então se eu tô aqui, eu tenho que estar por inteiro, tenho que estar sendo o meu melhor pra você, pra Camila. Tem que ser um macho alfa. Aqui, daqui a pouco eu vou ter que pegar minha filha, eu vou ter que ser um macho alfa pra minha filha. Quando tiver com os meus alunos lá na filosofia, eu vou ter que ser isso. Então eu vejo assim, cara, se eu conseguir trabalhar referências, porque minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, Maria Luísa, cara, uma querida. Eu tô dando as referências pra ela. Mas eu sei que quem vai escolher vai ser ela. Sim, entendeu? Sei que se ela quiser escolher ser uma consumidora assídua do TikTok para comer o cérebro dela, você fez seu papel, né? Eu vou estar ali para ajudar quando vierem as consequências, mas é uma questão, vai ser uma escolha dela. Então eu vejo que é uma outra frase do estoicismo, né? Feliz é aquele ou aquela que sabe diferenciar o que depende de si e o que não depende de si. Então, o que depende de mim nessa responsabilidade que você está falando sobre a fragilidade humana? Cara, primeiro, eu estou sabendo lidar com as minhas fragilidades? Se eu sim estou fazendo um trabalho para poder fortalecer minhas fragilidades, eu vou ter condições mínimas para contar para você o que eu estou fazendo para ser menos frágil. Falar, para mim funciona isso, cara, você tal. Entende? Então, às vezes a gente fica delegando muito, cara. A gente vê essa polaridade religiosa, política e tudo, cara, artística. É como se nós tivéssemos que delegar isso para outras pessoas. Nós temos que ser governantes. Eu tenho que governar, cara. Tenho que governar minhas emoções, meus comportamentos. Eu tenho que ter a minha percepção religiosa e saber que você tem uma percepção religiosa, que no final das contas é a mesma coisa e tá ok. Sabe? Então eu vejo que a fragilidade ela acontece na separatividade entre as pessoas, que é mais fácil separar. E a fortaleza acontece na união entre as pessoas. Então eu acredito muito que para que a gente possa ser mais fortes, um macho alfa ele precisa de uma alcateia. Não é um macho alfa sozinho. Precisa ter os seus. Ele é um lobo solitário. Mas ele tem uma função, né? Ele tem a função dele e é uma função sociopolítica, né? Então eu acho que essa fragilidade ela pode ser vencida quando eu entender o que você pode me ensinar, o que eu posso entender você e vice-versa, cara, o que nós podemos ajudar, por exemplo, essa iniciativa, cara, esse tipo de podcast, cara, é bem o discurso que você acabou de fazer, é uma possibilidade de usar uma tecnologia para que pessoas possam estar compartilhando um exercício meu e seu, de trazer ideias que possam ser úteis para outras pessoas. Então, pode ser que alguém assista esse vídeo aí, cara, e se sinta mais forte, cara. Tomara que isso aconteça, né? Porque isso vai fazer sentido para esse trabalho que você está fazendo. Mas é o que a gente pode fazer. Agora, a gente pode ir lá e mudar a cabeça da pessoa? Não. Mas a gente pode gravar um podcast para pessoas futuramente assistir. Eu acho que se a gente tomar essas iniciativas, a coisa vai. E, Alan, onde entra a gestão das emoções nesse contexto?
porque assumir o protagonismo, né? Se identificar, mas isso talvez seja uma coisa mais tranquila para se fazer quando se tem um emocional mais organizado, né? Organização emocional. Muitas vezes eu usava nos meus cursos a palavra controle emocional, né? Mas não é correto, porque as emoções elas não são controláveis. As emoções elas têm natureza de montanha-russa, cara. É mentira. A não ser que você seja um discípulo de Cristo direto para poder chegar ao ponto e falar assim, eu vou te crucificar. Você fala, tá bom. Talvez nem um discípulo. Talvez você seja um praticante fiel aos ensinamentos de um grande mestre, né? Um discípulo de um grande mestre. Porque o que acontece, cara? As nossas emoções, elas são a nossa grande prova, cara. Então, se eu não conheço como eu funciono emocionalmente falando, já é um perigo. Então, existem 4 temperamentos, cara. Não sei se você está ligado nisso aí, que é o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Camila me ensinou. Esses 4 temperamentos. Eu preciso saber qual é o meu temperamento e quando eu conheço alguém novo, eu preciso já rapidamente sacar qual é o temperamento daquela pessoa. Para quê? Para não exigir dela aquilo que ela não vai me dar. Né? E para saber qual é a minha natureza e deixar claro qual é a minha natureza. Porque a maioria dos desequilíbrios emocionais eles acontecem nas relações humanas. Numa treta, numa discussão, numa imposição de ideia, de você não gostar como uma pessoa fala contigo, ou como uma pessoa trazer uma ideia contrária à sua. Então, só o fato de você entender os temperamentos já te ajuda a ter mais noção de como funcionam as emoções. Entendendo como funcionam as emoções, vai ser menos influenciado por elas. No curso de oratória, eu trabalho 3 aspectos, né? Postura, organização das ideias e equilíbrio emocional. No equilíbrio emocional, ele é o último. Por quê? Porque se você tem uma boa postura e se você tem as ideias organizadas, o resultado disso vai ser um emocional equilibrado. Né? Então eu vejo que você tem que ter uma gestão de outros elementos. Né? Se você é um cara que planeja o seu dia, se você é um cara que tem clareza de objetivos, de metas, se você é um cara que está com a pilha colocada na forma certa, as emoções elas vão oscilar, mas elas não vão interferir nos seus comportamentos. Agora, se você é um cara que está com a pilha virada, cara, não tem metas, objetivos, cara, está vivendo uma vida medíocre pra caramba, está angustiado, qualquer oscilação emocional é uma tempestade em um copo de água. Então eu vejo que é isso, tem que entender como essas coisas funcionam. Eu comum disso que você está falando, cara. Eu acredito que esse ponto, sobretudo da pilha, você está correndo para o lugar certo, está no caminho certo, já é um diferencial que você tem para te ajudar, né, nesse contexto. Tá, eu ia entrar num assunto aqui, mas uma coisa que eu gosto de saber de todo mundo, cara, a gente fala muito de propósito, né? Hoje eu tive uma definição diferente de propósito, né? Acredito que vocês também, não sei se vocês já tinham essa visão, nesse pensamento, que é o propósito vocacional. Alan, devagar ou rápido? No meio. no tempo justo. Tá, vamos lá. Se você tiver rápido, 180 por hora, porra, numa reta fodida, massa demais. Gostou. Tipo ali, ó. A gente tá falando. Na highway. Na highway, infinita highway. Cara, mas ali, porra, do nada tem uma porra de um muro. 180 por hora no muro, 180 por hora no muro. Eu, particularmente, eu preocupo mais com o caminho. Nada. Justamente. Mais uma frase do nosso amigo conhecido aí, mais importante que a velocidade é a direção. Sim, eu preocupo com a direção. Tem até, outro dia até eu fiz um videozinho, galera, depois você vou deixar no link aqui nos comentários, vou deixar também a página do Alan Procopio, tá? Se você quiser contratar a consultoria do Alan, massa de fazer um jabá aqui pra você, Alan, porque, porra, que conhecimento, que troca de ideia, de experiências muito massa. Vou deixar o link do WhatsApp dele, da página dele, você vai lá, vai consumir o conteúdo, vai aprender muita coisa massa e acredito que se só chamar ele lá que vai dar certo. A direção, velho, ela sabe, ela é... Por isso que eu te pergunto, eu não coloquei a direção como opção, você viu, devagar ou rápido, sabe, porque, porra... Porque assim, quando você está atrás do seu propósito, você vai errar, cara.
Só que você tem que, agora, assim, devagar ou rápido, não tem problema. O problema é não andar. Né? É não Sim. andar. Porque se você estiver na direção errada e estiver andando, você vai saber, cara, que você está indo para o lugar errado. Opa, peraí, não é aqui. Muda. Sim. Arruma a rota. Cortella fala muito sobre isso, velho. Pô, não tem problema você tá indo errado, não. Você descobriu. Claro. O Certo. pessoal acha que, tipo assim, meta e objetivo de vida e vocação é uma coisa que você vai descobrir da noite pro dia. E tanto é que você vai ver lá no curso, cara. O primeiro módulo do curso, que diz respeito à vocação, são reflexões muito profundas e que tá mexendo com a cabeça dos alunos, cara. As mensagens que eu recebo são muito massas. Show, tô ansioso. Não, vai ser massa, vai ser legal. Nossa, você tá doido, show de bola. Outro dia, eu tava falando isso, eu fiz até um vídeo, né? Eu achei legal, tava de bobeira e tal. Falei, pô, vou fazer um vídeo, gravar um vídeo sobre aquela chargezinha da tartaruga e o coelho, né? Inclusive fizeram outro dia, não sei se foi na China, colocaram lá, né, uma tartaruga e um coelho de verdade para correr. E o coelho, cara, ele é muito ativo, muito acelerado, e ele se distrai facilmente. Aí o pessoal lá na plateia sentado, né, assistindo ali, e o coelho vai, cheira um, cheira outro e tal, e olha para um, olha para outro. E a tartaruguinha lá, de boa. Cara, incrível, a tartaruga chega, acho que não dá, acho que são 10 metros. A tartaruga chega primeiro que o coelho. Então, porra, a velocidade, ela é sua, mas desde que você esteja no caminho certo. A constância eu acho que é uma virtude importante, cara. Um pouquinho todo dia, cara, um pouquinho todo dia. Porque você vai recebendo sinais, cara. Tudo que você faz gera toda ação tem uma reação, certo ou errado. Se você errou, você sabe, peraí, mas por aqui, então vai arrumando. O Joel J fala muito sobre isso, não sei se você conhece o Joel J. Sim, porra, baita de um... Ele é massa também. Nossa, demais. Pô, os 10 quilos que você quer perder aí até o ano que vem, começa nas 100 gramas de hoje, velho. Sabe? Pô, assim, aquele 100% melhor que você quer se tornar na sua área é 1% melhor hoje, é 0,5% melhor hoje, sabe? Aquele livro que você tá ansioso para ler é uma página hoje, entendeu? Uma página diária, é constância, velho. Aumentou teu poder de fogo, aumenta um pouquinho mais, aumenta um pouquinho, vai. Eu comprei um violino na pandemia. Violino? Eu falei, porra, vou aprender a tocar violino, velho. Aí, cara, porra, na pandemia tava massa. Peguei uma aula online, uma professora legal, tal, tudo mais. Aí acabou a pandemia, começou a voltar as atividades presenciais, cara, puta, velho, olha, o violino dá uma dor no meu coração, cara. Porque eu sei, cara, que se eu não dedicar, não vai, cara. Não vai. Eu nem vou firmar um compromisso aqui com vocês, que daqui uns dias eu vou aparecer com o violino, porque eu não sei, cara, né? E é uma coisa artística, uma coisa terapêutica, uma coisa, né? Não vou viver de violino, né? Virar um músico, mas é um instrumento que eu quero aprender. Agora, se eu tiver uma disciplina mínima de todo dia tocar um pouquinho, pode ser que em algum momento eu falo, ok, você tirou uma música e tal. Tirar um sonzinho aqui, massa, cara, show de qualquer bola. coisa. Alan, então, vamos lá, a parte mais prática disso tudo, né? A gente falou de muitas ideias, a gente está batendo um papo aqui bem filosófico, né? Bem metafísico, né? Que a gente inclusive estava falando isso antes, talvez se der tempo a gente fala um pouco mais. Só que, porra, todo mundo, um dos principais objetivos de empreender também é ganhar dinheiro, né? Sem dúvida. E como você falou no começo, o dinheiro está ligado à liberdade, né? Na realidade, é ligado a tudo, né? Acesso, enfim, hoje, porque você não vive sem dinheiro, entendeu? Mas você também não vive só com dinheiro. Qual a importância do dinheiro, né? De forma prática mesmo, nesse contexto, entendeu? O que eu ensino no método Athena é que a pessoa tem que ter uma meta mínima, às vezes assusta, eu fico impressionado quando assusta isso. A pessoa tem que ter uma meta mínima de ter uma entrada aproximada de 10 mil reais. Isso eu aprendi com esse meu instrutor aí. Ele falava assim, você não pode fazer nada na sua vida que não te dê a possibilidade de te dar um retorno de 10 mil reais. E aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, puta, mas é muita grana, como que eu faço isso, tal, tudo mais. Aí entra as estratégias. Né? No mínimo 10 mil. No mínimo 10 mil. Meses. Porque a maior parte das pessoas, elas não quebraram essa barreira dos 5 dígitos. Né? Então para quebrar, cara, é difícil, cara.
empreendendo sozinho, com uma ideia sua, Mas tá indo, graças a Deus. com certeza vai, velho. E outra, depois o método Atena vai acelerar, tá? Ó, tô precisando agora, tô no caminho certo, Sabe agora por quê, não. cara? Ó, eu vou te dar um exemplo, cara. Eu faço a sessão experimental com a minha cliente. Aí eu faço uma série de perguntas. Aí, sei lá, tô com uma nutricionista, um exemplo, né? Atendo uma nutricionista e eu pergunto pra ela, qual que é a tua meta financeira? A pessoa fala, não, se eu tiver ganhando 5, 6 mil reais, tá bom. Eu falo, olha, vamos arredondar para 10? Por quê? Porque o trabalho que você faz para vender um produto de 2, 10, 500, mil reais é o mesmo para vender de 5, 10, 15 mil reais. Então vamos ter uma meta mais arrojada? Ah, mas por que tem que ter uma meta simples? Você tem que pensar em produtos caros. Ticket médio mais alto, né, cara? Tem que ter, cara. Que nem você é um cara, tranquilamente, velho, pelo teu perfil, pela tua forma de falar, pelo teu arquétipo, que você tem que ter um produto de treinamento de ticket alto, velho. Não, dá, velho. Eu vou te ajudar nisso daí, você vai ver, cara. Vamos desenvolver. Um curso de venda seu. Não, eu tenho treinamento, inclusive eu tive Você que tá falando Rapaz, que hoje você... semana que vem eu tenho outro. Pronto. Mas assim. Mas aí, olha só, aí você, vamos imaginar que você seja meu cliente, sabe o que eu faria com você? Pegaria você e treinaria você a fazer uma sessão experimental de mentoria individual. Eu ia te ensinar, te passar todo o esquema, como eu faço, você vai aprender isso. Como você pega alguém do nada e fala, ó, cara, eu vou fazer uma mentoria contigo de como vender mais, beleza? Aí eu vou te ajudar a você entender como você ajuda as pessoas. Isso eu consigo fazer, por isso o método Atena, né? Aí beleza, depois que você determinar isso, vai vender isso. Vai vender isso pra quem? Cara, a rua mais movimentada do universo, cara, é uma coisa chamada Instagram, cara. Tudo bem, uma rua, tem várias. O Twitter, tem tudo, cara. Sabe como eu consigo meus clientes, Kevin? Eu pego assim, abro o Instagram, eu faço isso ao vivo, cara, você vai ver. Eu abro o Instagram, coloco lá, psicóloga. Escolho uma 5. Escolho uma 5, cara. Uma 10 mil seguidores, uma com 500 seguidores, e escrevo exatamente assim: oi, tudo bem? Você tem interesse em fazer uma sessão experimental de mentoria em empreendedorismo vocacional comigo? Mano, tem aquelas que ignoram, tem aquelas que falam que não, e tem aquelas que falam: o que é isso? Essas que falam o que é isso, eu já me dou o direito de mandar um áudiozinho. Olha, é uma sessão onde a gente vai fazer uma análise de como você está vivendo sua vocação e como você está explorando comercialmente a sua vocação. Se tem interesse, é gratuito, é no Zoom 1 hora. Ah, eu quero, me passa seu zap. Passou meu zap, marco com ela, faço uma sessão experimental. Nessa sessão eu tenho todas as perguntas prontas, chegou no final da sessão eu falo assim: ei, tem interesse em dar continuidade? Sabe quanto eu vendo na mentoria? R$2.500, cara. Eu vi lá. Se eu vendo 10 mentorias no mês, é 25 mil reais, cara. Então, assim, a pessoa ela tem que ter essa possibilidade. Dança. Cara, eu vou fazer uma mentoria de dança. Eu vou ensinar você como a dança pode te ajudar a se conhecer. Em vários aspectos. Como que a venda, como que eu, minha experiência, como ter uma loja de roupa e tal. Tem um cara que a gente está falando, o Gabriel, cara, você conhece ele? Não. Ele tá fazendo um trabalho online foda, velho. Lojista ele, vendedor de roupa. Depois eu vou te É passar. o cara que vende roupa, vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa, cara, sem dúvida nenhuma. Roupa é só, como eu te falei, é algo que a gente Não, encontrou. e agora ele parou, cara, porque ele não está dando conta das demandas online dos cursos que ele está vendendo aí. Então, assim, eu sou da ideia de que você tem que prosperar financeiramente, cara. Porque ele é um indicativo de uma vida adulta. Sim. Cara, eu não sei o que você pensa no seu futuro, em termos de filho, em termos de... Depois que eu tive Maria Luísa, meu irmão. É 5 filhos, velho. Acabou, velho. Falou assim, meu, não é mais eu, cara. E aí, cara? Né? Entendeu? Pô, eu não fui pro Egito ainda. Meu sonho é ir pro Egito. Camila. Aí, ó. Meu sonho é eu preciso encostar na pirâmide, não, é de verdade. Sabe? Preciso ficar lá, cara. Eu preciso lá ficar uns 30 dias no mínimo, cara. Não é ir lá e tchau e fazer um pacote. Não, eu preciso ficar largado lá na areia. Pô, vou deitar aqui. Dançando. Sabe? E pra isso precisa de dinheiro, cara. Com certeza. Precisa de grana. Então, assim, eu sou da ideia que a pessoa tem que ter uma meta mínima. E eu fiz um estudo também com uma economista, cara, que 10 mil reais hoje no Brasil não é aquelas coisas, cara. Não, meu irmão. Você vai viver bem. Ele é relativamente bem. Exatamente. Vai demandar para as despesas Justamente. básicas.
vai fazer um investimentozinho ali, vai conseguir dar uma Ou só um aluguel de um apartamento bacana e é 2 pau, velho. Pronto, acabou. Mais ou menos, 20% do que você ganha. Imagina. Aí entra a internet, as despesas já mais 20%. O Coelho Diniz. Então, aí vem o carro. Enfim, Enfim, você quer dar uma viajada ali. não é, não tô falando, é o básico. Cara. Então, se a pessoa não tem uma meta mínima para ter uma vida literalmente digna, cara, não. Então, assim, eu vendo a ideia que a pessoa tem que ganhar dinheiro sim. E ela tem que entender o dinheiro como uma forma de energia. Porque tem pessoas que, isso fala muito lá nos Segredos da Mente Milionária, mas tem algumas coisas lá que eu considero que dar uma filtrada, né? Para não ficar um negócio muito materialista, louco, assim, né? Mas eu gosto de entender a ideia, o Kathleen, do dinheiro como uma forma de energia, cara. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma roupa sua, eu vou pegar uma camiseta sua aí, certo? Beleza. É X camiseta, né? Tá. Cara, eu tô tirando uma energia de um lugar que eu tive que colocar energia para ter essa energia, para você ter energia, para você fazer coisas com essa energia em troca de um benefício que você está me trazendo. É uma forma de energia. E os antigos, eles entendiam que essa forma de energia, ela circula pelo mundo, cara. O dinheiro sempre existe. Salvo engano, é até uma da definição de dinheiro dos judeus, né? Acho que os judeus têm uma parada. Eles têm muito isso daí. Tanto é que qual é o canal? O que esse professor meu ensinava? Ele tem que achar uma forma de entrar na rota do dinheiro. Entrar no fluxo dele. No círculo dele. Passar. Ele tem que dar um jeito. Como fazer isso? Empreendendo. Coisa que não serve ter assim. Porque você vai estar ali na gaiolinha de ouro, fixo. Exato. Pensa só, cara. Semana passada a gente trouxe inclusive o dono do Trevo. Grande abraço, Clóvis participou, deu um raio legal isso. Dom do After também, o cara bombeiro militar, né? Concursado, né? A gente sai do ensino médio e tal, mas estudar para concurso, né? Estudar para o vestibular, dentro da faculdade, você está estudando para concurso, porque colocar na sua cabeça que o concurso é o melhor. Não é, o melhor é o que você quer da sua vida. Justamente. Acabou. E o cara, assim, simplesmente largou o concurso, velho. 5 anos de bombeiro, os negócios, na realidade, antes de bombar mesmo, né? Porque começou a andar e falou, não, é isso que eu quero. Pronto. Já ganho mais do que lá e eu vou dedicar, porque eu sei que eu vou crescer mais, então, hoje o cara tem 4 lojas, entendeu? Mais 30 funcionários, sabe? Então você pega assim, imagina se eu tivesse continuado dentro assim. Eu trouxe essa metáfora para ele da gaiola, né? Que gaiola de ouro, exatamente. Não precisa nem ser de ouro, não, pode ser de metal. Pode ser, porque nem todo mundo tá ganhando no estado, né? Às vezes você ganha um salarinho ali e tal. Então pode ser de metal, pode ser uma gaiolinha mais humilde. Mas o interessante da gaiola não é o material que ela é feita, é a proteção que ela te dá. A falsa ideia de proteção. Falsíssima, cara. Sabe? Porque, cara, o que eu tive, até parei de pegar clientes aqui de Teoflotone, cara, porque para não ter problema com a cidade, entendeu? Porque eu peguei muitos clientes aqui que são CLTs, que no trabalho entenderam que eles poderiam estar ganhando muito mais, sendo que eles são fora da gaiola. Né? E aí o empresário não quer isso, né? O empresário quer. Mas depende do empresário hoje mesmo, Cara, você acha que eu não queria uma equipe totalmente com esse pensamento? Livre, querendo, vamos lá, eu quero comissão disso e tal, você tá doido. Pegar essa galera, energizar, sabe o que eu falava, determinar metas, tal, rotas aqui. É por isso que a gente tem que fazer esse nosso projeto aí de workshop e dar certo, velho. Porque vai fomentando essa mentalidade no pessoal e vai aparecendo mão de obra mais qualificada, cara. Porque nossa terra precisa. Show de bola. Velho, onde é que a filosofia entra nisso tudo? Vou te fazer essa pergunta porque você é diretor, né, de uma escola de filosofia aqui na cidade, a Nova Acrópole, né? Isso. A gente falava. E, cara, eu sou um apaixonado por filosofia, né? Entendo muito pouco, estudo muito pouco, né? Até por questões de como a gente fala, né? Você gosta de algo e tal, vai lá. Até pelo fato de não entender muito a necessidade disso no dia a dia, mas eu gosto pra caramba. E o contato mais assim, profundo que eu tive com a filosofia foi no ensino médio, depois no seminário aqui da cidade, né? Com algumas palestras, com alguns estudos filosóficos. No IFEB, não sei se você já teve oportunidade. Sim. Eu lembro quando eu mudei pra cá, eles estavam começando também, eles até entraram em contato. Isso, estudo de filosofia e vida, né? Cara, vou te dar um exemplo. A gente está numa roda lá, tomando uma cervejinha e tal, aí a gente começa a bater um papo e tal, mais profundo, aí seu colega, seu amigo, seu chegar, lá vai o cara filosofar. Começou.
Mas não é bem visto, não é bem aceito. Mas qual a importância e por que as pessoas tendem a ter um pouco de repulso sobre pensamentos e tal? Primeiro que o filósofo ele sempre, ao longo da história, foi perseguido, né, cara? Se a gente pega a história de Sócrates, Sócrates ele foi condenado por abrir a cabeça dos jovens em praça pública. Então não se culpa. A gente tem o próprio Cristo, cara, que vem trazer uma mensagem de amor e foi crucificado. Depois nós temos Hipátia, alguns exemplos, tá? Poderia ficar a noite inteira falando aqui. Hipátia, ela foi uma instrutora, filósofa de Alexandria e foi apedrejada porque mulher não podia ensinar. E chegaram a intimar, falaram, ó, você para de falar que você é professora de filosofia, porque senão você vai perder a sua vida. E ela respondeu, eu escolho a filosofia. Jordano Bruno, que era um cara, padre, né, do cristianismo, na época da Idade Média, na época da Santa Inquisição, em 1600, teve acesso aos códex, que eram os livros que a igreja censurava, literalmente, cara. Os apócrifos, né? Não era só os apócrifos, cara, era porque, cara, a Idade Média, ela é Rica pra caralho. rica e polêmica, né, cara, porque teve uma manipulação muito grande, né. Então, o Jordano Bruno, ele começou a falar sobre o universo, cara, sobre a possibilidade de formas de existência em outros... Extraterrestres, né? Não extraterrestres, cara, mas ele falava assim, cara, o ser humano não é o centro do mundo, cara. E isso era diferente. Mas extraterrestre tá além da Sim, Terra, não, né? um ETzinho lá. Não, assim, né? talvez Sim, o sim, organismo sim. e tal. Claro, porra, o universo é um ser vivo, cara. Né? Então ele começou a trazer teorias da Terra redonda tal, e tudo mais, começou a ser perseguido e a igreja foi lá e queimou o cara. Mesmo Galileu Galilei, cara, Galileu, porra, ele né? foi intimado, falou assim, ó, cara, ou você para de ensinar isso ou você vai pra fogueira. Ele parou de ensinar. Jordano Bruno não. Ou seja, os filósofos eles sempre foram perseguidos por aqueles que queriam Dominar, talvez. dominar, cara. E como é que você domina um povo, cara? Através da ignorância. Sem Né? conhecimento. Então, quanto mais ignorante a pessoa for, mais confortável ela vai estar. Isso fala no mito da caverna de Platão. Mais medíocre vai ser a vida da pessoa e mais ela vai acreditar que a mediocridade é o certo. Caralho, o mito da caverna é muito foda. Então, cara, eu vejo assim. Qual é a proposta da filosofia, né? A proposta da filosofia é sair da caverna, cara. Sim. Ninguém quer sair da caverna, velho. Ninguém quer sair da caverna, cara. Por isso que o papo de filósofo, ele é o papo do cara chato, do doidão, do maluco, do cara que, chegou, né? Começou a filosofar. Não, vamos falar de futebol. Pois é, Alan, mas isso então a gente consegue fazer uma ligação direta, então, talvez com a descoberta da vocação, com o seu, com sair dos padrões, né, normativos sociais e buscar e determinar seus próprios padrões de comportamento, de pensamento. Isso é filosofia. Exato. E empreender, então tá tudo relacionado. Cara, empreender é a forma mais filosófica que você tem para ganhar dinheiro hoje em dia, cara. Porque você tem que conhecer a tua natureza, do que você vai criar em termos de empreendedorismo. Vai ter que conhecer a natureza, o pessoal hoje fala muito de copy, persona, saber para quem você vai vender. Cara, se você faz isso de maneira superficial, você vai ser um idiota na internet. Agora, se você faz de maneira profunda e realmente se preocupa quem é o teu público e como você verdadeiramente vai ajudar aquela pessoa a partir daquilo que você está oferecendo, você está sendo um filósofo, está sendo um amante da sabedoria. Está buscando se conhecer, buscar conhecer a natureza humana. Sabe, eu ensino no Método Atena, as pessoas, elas... Parte até da boa fé, né? Claro, cara. A boa fé, ela tem que ser filosófica. Por quê? Porque para eu reconhecer minhas ações egoístas, eu preciso me conhecer, cara. Eu preciso saber onde está o meu egoísmo. E para eu poder frear o meu egoísmo, para mostrar mais o meu altruísmo ou a minha preocupação mais com o coletivo do que com o individual, eu preciso filosofar com relação a isso. Senão não tem. Então, assim, cara, a filosofia, ela é vida, é para viver e não é uma filosofia teórica. A filosofia, ela não é uma coisa, assim, intelectual. Prática. Muito. E por isso que, só para fechar, a Nova Acrópole, ela promove a filosofia para viver. Esse é o grande diferencial dessa instituição chamada Nova Acrópole. Show. Insano. Muito massa. Após vocês estão gostando desse nível de papo aí, né, gente? Alan, nesse contexto, cara, me faz recordar, né, como eu estava te falando, do contato que eu tive com a filosofia ali no ensino médio e tal.
Eu não esqueço, nunca mais. O professor chegou na sala e escreveu no quadro, né? Lá, não sei se foi em grego, foi em grego mesmo. Deus não existe. E aí tal, todo mundo, aquela resenha adolescente e tal, pá, 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 pá. E eu sou cristão, né? Aquela educação de igreja, familiar, catequizado e tal. Aquilo ali, porra, quando ele falou aquilo ali, eu, velho, peraí, esse cara tá me tirando. Sim. Mas eu fiquei na minha, calado e tal, e esperei ele continuar, mas ele não continuou, ficou calado e tal. Aí alguém perguntou, você tá louco? Não perguntou não, ela falou, você tá louco, professor? E tal, e eu fico calado e tal. Aí alguém, né, se manifestou, mas por que Deus não existe? Aí explicou aquela ideia de metafísica e tal, não sei se, né, se você tem como desse pensamento, né, de que Deus não existe, ele é, tal, tem essa explicação mesmo, aprofundou um pouquinho mais isso pra gente. Cara, vamos lá. Eu considero Deus o maior dos mistérios. É a coisa mais fantástica, mais difícil, mais profunda, mais verdadeira que um ser humano pode buscar compreender Deus. Então eu não... Tem um filósofo que fala assim, cara, não existe nem crentes nem ateus. Tá todo mundo no meio. Sim. Porque falar que não existe nada, não temos condições de falar isso. E falar, eu posso te provar que existe, também não dá. Então, eu vejo que o grande lance do desenvolvimento humano é entender o mistério da vida, cara. E esse mistério, agora sim, as coisas têm uma lógica, cara. As coisas, elas têm uma lei. Essa lei não foi nem eu nem você que criamos, e nem o ser humano que criou. Existe, a gente nasce já dentro de um sistema, cara. Esse sistema, ele é uma inteligência, cara, e essa inteligência, cara, sem dúvida é algo superior a nós. É sem dúvida algo que nos rege. Então, sim. E que eu vejo que as religiões são formas de buscar ajudar o ser humano a entender isso. Entrar nesse caminho. Não, mas quando ele falou, ele até entendeu, depois eu dei uma aprofundada, dei uma pesquisada um pouco mais. Quando ele falou, quando ele negou a existência de Deus, é justamente para afirmar o que Deus talvez poderia ser, né? Num contexto de ser, de fato. E não de existir, porque... Uma coisa. Isso. Na verdade, não, até mesmo de entrar no plano existencial. Sim. Porque tudo que existe aí, se a gente acredita na existência de Deus, talvez a gente revoga que ele seja onipresente, onipotente, onisciente. Porque o que existe não tem a mínima possibilidade de vencer o tempo, de entrar nesses contextos. Pronto. Então, logo, ele está além da existência. Ele é algo... É tudo isso e mais coisas que talvez a nossa mente não consiga alcançar. Não sei se foi Santo Agostinho, cara, não sei aqui agora, você me corrija se eu estiver errado, se você souber. Vou dar uma pesquisada, dá um Google aí, depois vocês dão uma olhada. Mas eu acho que Santo Agostinho tentou, dentro da igreja, as cartas que escrevi e tal, tentou explicar o mistério de Deus. E eu acho que ele ficou... Mas cara, agora tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, cara. Você puxou esse cara aí, esse cara é interessante, cara. Ele tem uma frase que ele fala assim: quando você reclama de algo, você está sendo ateu. Porque você não está entendendo que aquilo é algo que Deus está te colocando para você aprender. Então, porra, eu lembro que, cara, numa palestra eu vi isso e falei, puta, cara, realmente, cara, você está negando, cara, que nada acontece para você por acaso. O acaso não existe. A gente pode não compreender o porquê das coisas, mas acaso, assim, tipo... Eu fui ateu muitos anos da minha vida, até o ponto que eu entrei na filosofia. A filosofia que me ajudou a entender Deus como uma possibilidade. Por quê? Porque eu tive uma catequista, cara, que tadinha, ela fez uma propaganda ruim. Ela não foi a Dona Maria, cara. Eu tentei encontrar ela em Curitiba, lá não encontrei ela. Mas ela não soube me responder, cara. Faltou. Sim, mas faltou conhecimento. Só que o pessoal, eles vão muito pela fé. Eu costumo falar até com pessoas que de um nível de papo diferente e tal. Quando me questiona determinadas coisas, eu falo, cara, tem coisas que as pessoas elas falam só pela fé. Elas não conseguem explicar. E a fé é justamente isso. Agora sim, aí a filosofia me ajudou a entender, por exemplo, assim, quais são as evidências de uma inteligência maior. Por exemplo, amor. Cara, amor é uma força que une, velho. Perdão, cara. Perdão é uma coisa
só para pessoas, cara, que tem uma espiritualidade muito elevada. Porque falar que você realmente perdoa alguém, é difícil. Então, assim, eu vejo que a filosofia ajuda a buscar essas evidências de algo maior. E ao longo da vida a gente vai colhendo essas evidências e vai se aproximando ou se afastando. Show. O que é? Alan, ao longo da vida, né, como você usando suas palavras aí, com estudos, né, filosóficos, até da experiência do movimento hippie, né, que você participou, viajando e tal, vendendo sua arte, tem hora que dá vontade de fazer isso aí. Deixar o cabelo crescer, pegar meu violão e ir pra praia. Mas a gente tem um propósito que é bem maior do que determinadas vontades. Mas, cara, o que mais te marcou desses anos todos? Sabe? Assim, uma situação, uma ocasião, algo que aconteceu, uma frase. Na estrada? Um livro? Não. Nessa vida toda? Na vida, de lá pra cá, desde que você começou a sua trajetória. Cara, olha só. Já parou pra pensar nisso? Já, cara. São muitas coisas, né? São muitas coisas porque eu busco viver tudo com a maior intensidade possível para que a gente tenha boas histórias, né? Mas, cara, sem dúvida nenhuma, uma coisa assim muito marcante foi a decisão de ter vindo para a tua filha. Essa coisa é muito louca, inexplicável. Eu não consigo explicar. Mas eu nunca tive um amor tão grande por um lugar como tem que ter a Teoflotone. Pra você ter uma ideia, Nossa. quando a gente mudou quando a gente veio visitar a Teoflotone, para conhecer os pais de Viviane e tal, tudo mais, quando o pai dela foi buscar a gente na casa da avó dela para levar a gente para o aeroporto lá em BH, para pegar o avião e voltar para Curitiba, cara, eu chorei, tive uma crise de choro como se eu estivesse abandonando tudo. Uma criança, assim, sabe? Foi muito estranho. Aí beleza, aí aconteceu um outro fato, é legal a Viviane contar isso aí também, que lá em Curitiba um dia a Viviane chegou no quarto, eu tava sozinho lá em prantos, cara, chorando. Ela ficou preocupada, ela que aconteceu, eu tô com saudade do Teoflotone. Porque, cara, me encanta, cara, essas pessoas, me encanta o Vale. Então, assim, eu acho que tanto é, cara, que o meu maior sonho foi construir um Teoflotone, que é a escola de filosofia, cara. Você vai conhecer, cara, ela, cara, é linda. As pessoas estão lá, cara, o envolvimento. A coisa que mais faz sentido pra mim é a filosofia e eu tô fazendo isso aqui nessa cidade, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, foi esse contato com essa parte misteriosa que é o Teoflotone. Cara, aqui em Teoflotone as pessoas nem sabem que a bandeira tem uma cornucópia. Então eu sinto que foi um chamado mesmo para eu fazer alguma coisa nessa cidade que eu não sei direito o que é, mas eu sei que é aqui. Então, acho que isso foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Assim. Então é isso, as pessoas de Teoflotone eu considero assim que estão vivendo num lugar muito especial, mas ainda talvez não perceberam isso. É importante você falar isso, cara, porque dentro, não sei se você já sabe, aqui na nossa cidade a gente tem um êxodo muito grande, né? De pessoas que vão para outras regiões, outras cidades, sim, até outros países buscar oportunidade, buscar crescimento mesmo, ganhar grana, sem entender, né, a cidade, o contexto onde vive. Um livro. Bhagavad Gita. Porra, velho. É um livro Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, né? B-A-G-A-V-A-D-G-I-T-A. Isso é o quê? Esse é um livro milenar. Essa né? palavra é o quê? Grega? É indiana. Indiana, né? Significa sublime canção. É um livro que fala de uma batalha interior que nós vivemos diariamente. Pode pesquisar aí. Pode dar um Google aí, tá na moda, falar, dá um Google aí. Dá um Google aí. O Google tem tudo, né? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, show. Porra, massa, diferente, né? Alan, se você tivesse a oportunidade, cara, de falar uma frase, uma palavra, alguma coisa que todo mundo pudesse ver, escutar, ler, o que você falaria? O que você diria? Lute pela sua autenticidade. Que é a coisa mais importante que o ser humano tem que fazer. Lutar para que a pessoa seja quem ela é de verdade. Sem máscara, sem querer agradar ninguém. Seja autêntico. Show de bola! E é isso, minha galera alfa. Nós chegamos ao final de mais um Papo de Alfas. Hoje um pouco mais alongado, mas como vocês puderam ver, um papo aqui de alto nível,
né, com uma pessoa que tem muito mais para nos passar. Esperamos em outras oportunidades trazer o Alan, né, para a gente bater mais um papo, né, absorver um pouco mais. Falei com vocês que eu ia apertar e que eu ia tirar muita coisa. Sei que tem muito mais para a gente tirar ainda, né, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Você que ficou até aqui com a gente, eu tenho certeza que você é um alfa, né, de verdade. Então já lasca o dedo no like aí, tá? Compartilha esse vídeo, compartilha esse conhecimento. Galera, inscreve no canal. Tá? Quando você faz essas ações aí, que para você não custa nada, é gratuito, né? De bom grado, é de boa fé, pra gente é muito importante porque o YouTube, né, entende que é um conteúdo legal, que é um conteúdo relevante, começa a entregar mais, né, esse papo de alfas, essas informações para mais pessoas. Então, ó, guarda o conhecimento pra você não, tá? Compartilha aí o conhecimento com outras pessoas também. E no mais é isso. Valeu, Trevo. Valeu, After Conveniência, tá? Você que vai dar um rolezinho hoje à noite, às 24 horas, saiu do rolê. Tem que ter aquele after, né? Tem que ter aquela revoada. Onde é o after? Fala aí. Vou falar para você que é de Teoflotone. O after está em 3 endereços, tá? Ele tá no Marajoara, no posto ali do Marajoara. Posto Alha ali, né? Isso. Tá lá no São Jacinto também, no antigo Boi de Minas. Ah, tá. Cara, um espaço grande, massa demais, entendeu? No mercado, né? Isso. E também aqui no centro, na Getúlio Vargas, 24 horas, você vai dar um rolezinho no centro aqui, dar aquela passada, mais um formato de tabacaria, bem diferente, né, pra galera aí, uma pegada diferenciada. E o trevo vai hoje até as 2 da manhã, então você que é um cara mais igual a Alan, mais pai de família, mais sossegado, não pode chegar muito tarde em casa, o trevo é perfeito pra você, tá? Então é isso aí. Valeu, Doroteia, valeu, Mateusão, tamo junto, Alfas, valeu!